Fala Dev, seja bem-vindo e bem-vinda ao segundo stage do NLW Sports. Eu sou o Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City, e esse é um evento para levar as suas habilidades, as suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível. Esse é o segundo stage e a gente vai continuar na mesma intensidade. A gente vai conhecer os critérios para escolher uma stack de forma assertiva, levando em conta o seu momento, o seu objetivo e o seu contexto, e você vai ver que é praticamente impossível fazer uma escolha errada com esses critérios em mente. Além disso, na parte técnica, a gente vai avançar com velocidade máxima no desenvolvimento do nosso projeto, fazendo a interface web e mobile da aplicação e a conexão ali com a API da Twitch. Mas se você não viu a aula anterior, esse é o momento. Na aula anterior, a gente passa aí por um overview sobre o método validado por mais de 40 mil alunos e alunas da Rocket City e como você pode utilizar ele para acelerar o seu aprendizado em programação. E além disso, a gente inicia, claro, o desenvolvimento do nosso projeto. Então corre lá para acompanhar caso você ainda não tenha assistido. Lembrando que a experiência completa do NLW vai ficar disponível apenas durante os dias do evento, hein? Ou seja, só até domingo, 23 horas e 59 minutos. Então aproveita tudo o que a gente está entregando por aqui, porque esse conteúdo vai te colocar em outro nível, pode ter certeza. Antes de sair colocando a mão na massa aí no código, a gente vai precisar falar sobre uma coisa importante. Talvez a pergunta que esteja em sua mente agora é qual a tecnologia melhor para eu utilizar. Aonde que eu devo colocar o meu foco para realmente dominar uma tecnologia e me posicionar no mercado? Eu vou ir além de um simples depende. Vamos lá. Eu vou revelar quais critérios a gente utiliza para escolher uma stack. Porque todas as tecnologias são incríveis e todas sempre vão ter vantagens e desvantagens dependendo do caso de uso. Por exemplo, pode ser muito legal estudar Haskell, mas aonde que você vai trabalhar com essa tecnologia? E se você for uma empresa, onde você vai encontrar profissionais especializados em Haskell para compor o seu time? Como seria a curva de aprendizado para formar um time especialista em Haskell? Isso é extremamente importante. Afinal, a gente está falando sobre onde você vai destinar todo o seu tempo e energia. E por isso precisa ser uma escolha sólida que te leve até os seus maiores objetivos. Resumindo, não adianta dominar a melhor tecnologia se você não puder aplicar ela no mundo real, para resolver problemas, construir soluções de impacto e por aí vai. Por isso, ao invés de pensar em qual tecnologia é melhor, pense sempre em qual tecnologia é melhor para você, de acordo com 3 coisas: o seu momento atual, o objetivo que você tem e o seu contexto. E para definir isso, a gente chega em critérios de escolha. Você vai ver por que a gente foca muito no ecossistema JavaScript. Toda a nossa plataforma é construída com base nessa stack: React, Node. Então anota isso. Primeiro, que tipo de profissional o mercado está buscando? Se você busca acessar as melhores oportunidades, você precisa entender o que está sendo demandado, principalmente pelas empresas que você quer entrar. E olhando para isso, a gente vê que o JavaScript alinhado a Node, React no front e mobile é amplamente utilizado. Segundo critério, como é o ecossistema e ferramenta ao redor da tecnologia. Como você sabe, existem linguagens de programação como JavaScript, frameworks e bibliotecas ao redor, como React, Node, milhares de bibliotecas que facilitam o dia a dia. Ter essas ferramentas vai ampliar o número de soluções que você pode construir. Isso aumenta muito o seu valor como dev. Dentro do ecossistema JavaScript, a gente conta com várias bibliotecas e frameworks: React, Vue, Angular, Svelte, Next, Remix, Gatsby, Expo, Nest, Adonis, Express e por aí vai. O terceiro critério é qual o tamanho da comunidade. Essas bibliotecas são construídas pela comunidade de devs que utilizam a tecnologia. A gente conta com uma grande comunidade que, atuando em diferentes contextos, contribui com a construção da tecnologia. Assim, a tecnologia se atualiza e cresce e ganha novas possibilidades, além de facilitar muito o suporte dentro dos fóruns. Qualquer problema ou desafio que você encontrar hoje com JavaScript, pode ter certeza que alguém já passou em algum lugar do mundo e você vai conseguir resolver. Hoje a comunidade de JavaScript é a maior, por isso a gente conta com muitas bibliotecas e muito suporte da comunidade. O quarto critério: quem está por trás do desenvolvimento da tecnologia. É muito comum algumas tecnologias nascerem e morrerem. Provavelmente você viu tecnologias que tinham grande hype, mas que morreram. Depende muito de quem está por trás, mantendo a tecnologia e mantendo a comunidade. React, por exemplo, foi criado pelo time de engenharia do Facebook, agora Meta, ou seja, é um time de altíssimo nível que utiliza essa biblioteca para desenvolver aplicações robustas lá dentro do Meta. Isso nos dá segurança, nos mostra que tem um grande time e de alto nível por trás dessa tecnologia. Quinto critério: essa tecnologia faz sentido para o seu momento de carreira? Avaliar isso é muito importante. Se você está no início de jornada sem domínio sobre os fundamentos da programação, não faz sentido já pular para um framework, uma biblioteca, React, Node. Nesse caso é mais inteligente dominar a base primeiro. Sexto critério: quanto que eu posso reaproveitar dessa tecnologia até em outros ambientes? O JavaScript hoje é muito versátil, você pode utilizar ele para vários fins. Uma única linguagem, uma única biblioteca de interfaces para dominar front-end, back-end e mobile. E pensa comigo, com JavaScript você não tem só o conhecimento que precisa para dominar o Node, React, React Native. Você vai reaproveitar a mesma linguagem, os mesmos conceitos, e se precisar trabalhar com Vue, Angular, Dino, Electron, dezenas de outras ferramentas dentro desse ecossistema, você consegue. O sétimo critério: quais problemas essa tecnologia resolve? Pensando sobre o contexto a qual você vai atuar, é importante analisar o problema que você precisa resolver com tecnologia. O que você pretende construir? Se você vai resolver algum problema de dados, por exemplo, com inteligência artificial, Python pode ser a melhor escolha. Se você pretende construir aplicações web, JavaScript pode ser tudo o que você precisa. E por aí vai. Oitavo critério, e principalmente, aonde que eu quero chegar com essa tecnologia? Qual é o seu objetivo? Front-end, back-end, mobile, full stack? Onde você quer chegar? O nono critério agora, se você quer ser um tech lead, quer recrutar, quer ser uma empresa, é importante avaliar critérios como: eu preciso manter o conhecimento e nível técnico dos profissionais alinhados, preciso compartilhar as mesmas ferramentas e bases de código entre diversos times, a disponibilidade e a facilidade de onboarding de novos profissionais. E foi baseado em tudo isso e todos esses critérios que a gente escolheu a stack Node, React e React Native. São essas tecnologias que a gente utiliza aqui na Rocket City, são essas tecnologias também que estão por trás de apps incríveis como Uber Eats, a plataforma web do Airbnb, a interface de serviços back-end do Netflix, os apps do Instagram, do Twitter, apps da Microsoft, interface do app do Discord e por aí vai. Resumindo, dominar as tecnologias mais modernas te
dá oportunidades gigantes e você consegue acessar as melhores vagas, porque é muito difícil encontrar programadores que sejam bons e dominam essas stacks. Ou seja, não existe limite para onde você é capaz de chegar com essas ferramentas. É uma stack que pode multiplicar suas oportunidades de forma enxuta, sem perder o foco. Se esses critérios fizeram sentido para você, a nossa stack está alinhada com seus objetivos, então agora, bora codar. Bora lá então para nossa segunda aula aqui, e a gente vai começar pela interface web da nossa aplicação e logo depois a gente vai pro mobile, porque nessa aula aqui que a gente vai fazer é desenvolver essa landing page que a gente tem aqui dentro. Então, essa landing page, ela tem algumas informações que a gente precisa, que a gente precisa, claro, colocar o fundo, o logo, essa informação aqui do seu do está aqui, e também precisamos colocar esse carrossel aqui de categorias, que a gente vai colocar ele estático num primeiro momento, mas na verdade a gente quer puxar essas categorias lá de dentro da Twitch num primeiro momento, mas a gente vai testando isso juntos aí. E aqui a gente vai ter um banner também, embaixo, desse não encontrou seu do, publicar um anúncio. E é isso que a gente vai desenvolver hoje da parte web. Então a gente já vai aprender a trabalhar com toda a estilização aqui dentro do React, vai aprender bastante coisa de React, e vai aprender também a trabalhar com API, né, fazer conexão do nosso front-end com uma API, no caso da Twitch. E depois a gente vai desenvolver essa parte do publique um anúncio nas próximas aulas. E hoje ainda assim a gente vai desenvolver também aqui no mobile a parte da landing page do mobile também, que é a mesma praticamente que a da web. Pra gente começar aqui a desenvolver a nossa página, essa landing page, a gente vai precisar, a primeira coisa, ter exportado os assets aqui de dentro. Então, a imagem de fundo, o logo, essas coisas assim. Então, eu vou começar clicando aqui em landing, procurando pela camada chamada fundo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eu não consigo dar um zoom aqui na sidebar, mas tem uma camada chamada fundo, que ela é essa, essa camada aqui, não sei nem como falar sobre isso, parece uma galáxia, não sei exatamente. Mas a gente vem em export, exportar como PNG. Então é importante que você tenha feito uma cópia do layout do Figma aí para sua conta, para conseguir exportar tudo certinho. Ou depois você baixa essas imagens lá pelo GitHub dessa NLW Esports, e aí você consegue também ter acesso a essas imagens. Mas eu vou começar exportando aqui, então a gente vai selecionar www, procuramos aqui, eita, deixa eu pegar de novo aqui, www, NLW, Esports, Web, que é a nossa aplicação web, e a gente vai colocar essas imagens dentro de SRC, e aqui eu vou criar uma nova pasta chamada Assets, a gente já vai falar sobre isso, e eu vou dar o nome para essa imagem de Background Galaxy. Nós vamos selecionar o logo aqui também, camada de logo. Vamos em Export. O logo em si, eu acho que dá para ser um SVG, porque ele é totalmente vetorizado. E aí fica menor do que exportar um PNG. Então vamos pegar aqui, ó, SVG, exportar. E vamos salvar ele como logo NLW esports.svg. De imagens, eu acho que a gente só vai precisar isso. Na verdade, eu vou pegar também e vou exportar as imagens dos jogos aqui pra gente criar o layout, antes da gente importar isso lá da própria Twitch. Então, eu vou clicar com o Ctrl e vou clicando em cima das imagens. E agora com o Shift junto, eu vou clicando em cima das outras, junto com o Ctrl, e ele vai selecionando as imagens em si. O Ctrl ele serve pra gente fazer uma seleção interna de uma camada dentro de um grupo, senão a gente vai fazer a seleção no grupo, e o Shift serve para eu selecionar mais de uma camada ao mesmo tempo. Agora eu venho em Export, ele vai exportar 6 camadas, e agora eu exporto diretamente aqui dentro de Assets, e ele vai exportar isso aqui como várias imagens. Então aqui, ó, image 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e aí a gente pode renomear isso, eu vou chamar de Game 1, deixa eu copiar isso aqui, e a gente vai renomeando Game 2, depois eu vou deletar isso, porque isso vai vir lá de dentro do site da Twitch, mas por enquanto a gente pega essas imagens local mesmo, para ser mais rápido. Show de bola? Agora que a gente já tem aqui o nosso fundo, já temos o nosso logo, já temos também os nossos jogos, a gente vai começar a fazer a estilização da nossa aplicação. No React, é importante dizer que toda estilização ela funciona como um CSS em qualquer página web. Então eu posso simplesmente... Tem uma coisa copiando do meu celular aqui. Eu posso simplesmente fazer algum tipo de style diretamente aqui na tag, mas não é recomendado fazer style inline. Eu posso simplesmente colocar um class aqui no na nossa div e adicionar a estilização, colocar um ID ou qualquer coisa assim. Mas existem ferramentas de estilização do ecossistema React que a gente pode utilizar também. Uma coisa importante dizer é que nós podemos, aqui no React, criar, por exemplo, um arquivo styles, CSS, definir, por exemplo, que o body da nossa aplicação vai ter uma cor de fundo 12, 12 e 14, e eu posso importar esse CSS a partir de um arquivo JavaScript. Tudo dentro do React parte dos arquivos JavaScript. Então a gente pode ver que a cor de fundo aqui já foi aplicada. Isso é importante a gente entender. Todas as importações que a gente for fazer na nossa aplicação vão passar por arquivos JavaScript, no nosso caso aqui, o TypeScript em si. Então arquivos CSS, arquivos de imagem, arquivos de vetor, como são os SVGs, qualquer arquivo que a nossa aplicação for precisar, vai passar por arquivos pelo próprio JavaScript aqui. E aí o Vite que a gente instalou aqui na nossa máquina, ele faz o processo de entender quando uma importação é, por exemplo, de um arquivo CSS, ao invés de ele importar simplesmente esse arquivo como um código JavaScript, na verdade ele vai importar e jogar o conteúdo desse CSS aqui para dentro do head. Então o Vite faz isso de forma totalmente automática pra gente. É só importar o arquivo CSS e ele coloca o CSS na página e a gente não precisa lá dentro do index HTML, escrever um link aqui, colocar o CSS. Então isso ele faz de forma totalmente automatizada pra gente. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou remover esses exemplos aqui que a gente tinha colocado de botão. Dentro do app aqui a gente tinha colocado alguns botões também. Eu vou deixar ele o mais limpo possível. E a gente vai estar utilizando aqui ao longo desse NLW uma ferramenta que eu particularmente adoro. É uma ferramenta que ela divide um pouco corações aí de quem trabalha com desenvolvimento web, que é o Tailwind. O Tailwind, ele é uma ferramenta que permite a gente fazer estilizações nos nossos elementos do HTML através de classes, simplesmente. Então, cada classe, ela significa uma estilização. Cada classe, ela representa uma propriedade e um valor dentro do CSS. E aí, por que eu gosto de utilizar o Tailwind, né? Primeiramente, porque o Tailwind
deixa a gente muito produtivo, porque ele remove aquele overhead, digamos, aquela, como é que eu posso achar a melhor palavra, mas aquele problema que a gente tem de no dia a dia ter que ficar trocando entre o arquivo HTML e CSS, HTML e CSS, HTML e CSS, para conseguir montar a interface da nossa aplicação. Isso porque todo o CSS da página vai diretamente dentro do HTML. E aí você vai me perguntar, pô, Diego, mas aí o nosso HTML vai ficar sujo pra caramba, cheio de classes. Sim e não, né? Porque uma das premissas do React em si é a gente ter o nosso código o mais separado possível em vários componentes menores. Como você viu, eu te expliquei aí na última aula o que é o conceito de componentes dentro do React. E quando a gente tem aplicações grandes com React, a ideia é que a gente tenha a nossa tela dividida em vários componentes super pequenos. E esses componentes pequenos também têm uma camada pequena de HTML dentro deles, e com isso o nosso HTML ele acaba não ficando muito sujo, porque os arquivos da nossa página, né, os arquivos que a gente vai ter de componentes aqui da nossa aplicação, eles não vão ter, na verdade, uma grande quantidade de HTML, e com isso uma grande quantidade de classes, né, a gente vai conseguir facilmente visualizar. Fora isso, o Tailwind, ele traz muito padronização pra gente. É muito legal porque o Tailwind, ele segue uma regra aí que os designers gostam muito, né, UI designers, que é a regra dos 8 pixels, né. Eu chutei a mesa aqui. Mas tudo dentro da nossa aplicação, né, seja tamanho de fontes, eles seguem muito um padrão de serem múltiplos de 8. É claro que alguns valores são quebrados, múltiplos de 4, múltiplos de 2 em alguns momentos, mas assim a gente consegue manter uma padronização para tamanhos de fontes, tamanho das caixas, grid system, tudo isso funciona de uma maneira muito legal, padding, margin, ele traz pra gente também já cores pré-setadas, então muitas vezes quando a gente vai iniciar um projeto a gente não sabe quais cores utilizar, então o Tailwind traz uma porrada de cores pra gente de forma automatizada, ele facilita a gente trabalhar com layouts responsivos, o Tailwind também facilita a gente trabalhar com dark mode, né, light e dark mode, então eu vou te mostrar um pouquinho dessas features aí ao longo do tempo, mas você pode testar o Tailwind por si só peço que você não crie preconceitos, porque o Tailwind é uma daquelas ferramentas que a primeira vez que eu vi eu falei, cara, não tem lógica nenhuma isso, porque eu vinha muito de um aprendizado, né, desde lá do BEM, do CSS, a forma da gente estruturar CSS com Sass, depois com algumas ferramentas do ecossistema React, que o Tailwind não me descia tanto, mas depois que eu comecei a utilizar, eu falei, cara, isso aqui é muito, muito, muito produtivo, e eu gostaria que você conhecesse também, por isso eu tô trazendo aqui pro NLW, para você ter uma palhinha aí de como funciona essa ferramenta. E pra gente instalar o Tailwind aqui dentro do nosso projeto é muito simples, tá? A gente vai rodar um npm install, deixa eu até aqui no próprio get started do Tailwind, a gente vai nessa opção aqui, ó, using post CSS, que é o que o Vite tem, né? Então a gente vai copiar essas duas linhas aqui, ó, npm install -d, que é uma dependência de desenvolvimento Tailwind CSS, Post CSS e Out-Prefixer. E com essas dependências instaladas, a gente vai rodar aqui o npx Tailwind CSS init. Show! Aqui ele vai criar pra gente um arquivo tailwindconfig.common.js, né, .cjs aqui. E agora ele pede pra gente fazer algumas configurações, tá? A primeira configuração é aqui dentro do content. Eu preciso passar aqui dentro aonde que vão estar os meus arquivos HTML que vão conter classes do Tailwind. Então aqui eu vou passar, olha, dentro da pasta src, todas as outras pastas que estiverem aqui dentro, todos os arquivos que terminarem com tsx são os arquivos, são os componentes, é onde que vai estar o conteúdo da minha aplicação. A gente poderia ter várias linhas aqui com mais registros inseridos, mas a gente começa por aí. Próxima coisa que eu preciso fazer, eu vou criar uma pasta styles aqui dentro. E dentro eu vou criar um main.css, como ele pede aqui, e vou colocar essas 3 linhas aqui dentro. Aqui, se o seu não ficar com a sintaxe certinha, é porque você precisa da extensão do próprio post CSS, e também recomendo altamente a extensão do próprio Tailwind, porque ele vai trazer todo o autocomplete das classes e fica muito mais fácil utilizar. Aqui você pode dar uma olhadinha também nas extensões que eu estou utilizando, caso você queira copiar alguma, mas no próprio Notion aí do NLW, né, dos documentos, aí eu vou deixar todas as extensões que eu acho importante realmente você ter no VS Code, minhas configurações e tudo mais. E agora com isso configurado, eu preciso aqui no app, na minha aplicação, pode ser no main também, tanto faz, vou importar aqui no app, eu vou importar esse arquivo styles/main.css e pronto, agora o Tailwind já está instalado, posso deletar esse outro arquivo de styles que eu tinha aqui, a aplicação já está rodando, então deixa eu dar F5 aqui dentro. Não vai mudar nada, mas agora pra gente testar, eu vou fazer o seguinte, aqui nessa div, a gente vai passar uma classe pra ela. Um ponto importante, no React a gente não escreve class, tá? A gente escreve sempre class name, pelo menos por enquanto. Porque como os componentes, na verdade, eles são arquivos JavaScript, o class, na verdade, é uma palavra reservada do JavaScript, pra gente criar uma classe, né? Por exemplo, classe pessoa, lá como você aprende, orientação objeto. Então, nesse caso, a gente usa class name. E aqui a gente pode passar as classes que a gente preferir. No Tailwind, como eu tenho a extensão instalada, se eu dou um Ctrl espaço aqui dentro, ele já vai trazer, ó, todas as classes aqui que a gente pode usar do Tailwind. Então, por exemplo, W, traço, e dou um Ctrl espaço, ó, isso aqui eu consigo setar a width de um elemento. E uma das coisas legais é que o Tailwind, todas as medidas que a gente usa, desde fonte, width, height, ele já vem em medida relativa, ou seja, o hem, né, não sei se você já conhece. Uma medida relativa permite a nossa aplicação ser mais acessível, porque ela vai se comportar baseado no tamanho de fonte que o usuário tem no dispositivo dele. Então, se o usuário estiver ali no celular, por exemplo, no iPhone, aumentar a fonte do celular, o nosso site vai aumentar responsivamente relacionado a esse valor. Então, é sempre aconselhável a gente usar uma medida relativa do que usar uma medida em pixels diretamente, que vai deixar o nosso site totalmente estático e pouco acessível. Então, aqui, por exemplo, se eu coloco W1, a gente vai ver que ele produz um resultado de 0.25 rem. Então, como eu falei, todas as medidas dentro do Tailwind, elas são, na verdade, múltiplas de 4. Então, se eu boto W1, isso significa 4 pixels. Então, se eu boto W10,
significa 40 pixels, né? Então, a gente pode sempre olhar para o númerozinho que tem do lado do W, por exemplo, ou do lado do H, e multiplicar por 4 para a gente saber a medida que vai ocasionar ali no final. Então, vou botar aqui, por exemplo, a largura de 32 pixels, altura de 32 pixels, e vou colocar aqui um BG Violet 500, por exemplo, que ele vai colocar uma cor roxinha. Como você pode ver, se você digita metade aqui da classe e dá um Ctrl espaço, ó, ele traz as cores, tudo bem certinho, bem legal utilizar nesse formato. Eu salvo, dou um F5 e a gente não vê nada em tela, né? Então, vamos dar uma olhada, né? Por que a gente não vê nada em tela? Provavelmente, talvez eu tenha que reiniciar a nossa aplicação. E a gente ainda não vê nada em tela. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso body. Temos a div ID root, temos a div, porém ela não está aplicando nenhuma classe aqui dentro. Tá, tailwind config. Eu acho que eu já sei o que é, tá? Quando a gente rodou o tailwind css init, a gente pode rodar ele com uma flag "-p". Aqui, então deixa eu copiar esse conteúdo só para não perder e rodar com "-p", e ele vai criar junto um arquivo do post css config, que foi o arquivo que eu acabei esquecendo de criar. Esse arquivo post css config, ele diz pro Vite entender que a gente está utilizando o post css. O post css é uma ferramenta que não cabe a gente entrar muito a fundo, mas ele é um pré-processador para CSS, assim como a gente pode usar um SAS da vida, ele é uma ferramenta que automatiza processos de escrita de CSS. E aí ele integra com o Tailwind e a nossa aplicação passa a começar a entender o Tailwind em si. Eu vou reiniciar minha aplicação e agora, como eu posso ver, já está ali o nosso quadrado roxinho conforme eu criei. E como eu falei, o Tailwind, ele é muito fácil da gente conseguir trabalhar com um tema dark, com responsivo e por aí vai, né? Por exemplo, se eu quero que esse quadrado aqui, ele seja preto, porém, quando ele tiver em telas maiores, aí eu quero que ele seja roxo, né? Então eu posso usar esses seletores, né? Por exemplo, large, medium, small, para selecionar tamanhos de tela. Então a gente vai ver que em telas, deixa eu botar aqui MD, tá, aqui a tela MD, small, tá, por que? Black, tá, ai, ai. Mas é isso, né? Você entendeu a ideia, ele só não funcionou e a gente vai descobrir o porquê juntos, mas não agora. Mas, mas o Tailwind, ele tem várias coisas legais pra gente trabalhar, né? Por exemplo, eu posso trabalhar que esse quadrado aqui, ele é preto, porém, se eu tiver com o Dark Theme aplicado, ele vai ser cinza. Então, eu vou botar aqui um Slate 500, né? Então, olha só, o meu PC, ele tá com o Dark Theme aplicado, né? Então, por isso que ele tá com esse cinza. Se eu venho aqui e abro as preferências do meu sistema e desabilito o tema Dark, boto Light, ó, ele vai trocar para preto automaticamente o quadrado. Então a gente consegue fazer muita coisa com o Tailwind, muita coisa massa. E eu vou te mostrar isso com o tempo, inclusive aquela parte do responsivo, tá? Fica tranquilo. Eu acho que aquela parte só não funcionou porque eu não configurei os breakpoints aqui do Tailwind, mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Porque aqui no Tailwind Config, aqui no Theme Extend, eu consigo configurar os meus breakpoints aqui dentro, e aí com os breakpoints configurados a gente consegue dizer exatamente, olha, até tamanho de tela X, a minha tela vai ser considerada uma tela de celular, até tamanho de tela Y vai ser iPad, ou tablet, e por aí vai. Pronto, agora com isso configurado, a gente vai, então, fazer o CSS dessa nossa primeira tela aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e uma das coisas que eu já deixei meio que pronto para você, é que aqui no layout eu procurei utilizar sempre cores do próprio Tailwind. Então, eu importei todas as cores do Tailwind aqui dentro do Figma, e você vai ver que conforme você selecionar aqui alguma coisa, por exemplo, o texto, esse textinho aqui que a gente tem aqui embaixo, ó, ele fala exatamente que eu estou usando aqui a cor Zinc 400, ou seja, é uma cor que a gente tem disponível no Tailwind. Então, se eu escrevo, por exemplo, text Zinc, ó, 400, é uma cor que eu já tenho aqui dentro. Porém, tem algumas outras cores que eu utilizei aqui dentro que elas não vão estar disponíveis diretamente, mas não tem problema, a gente consegue usar todas as cores, criar cores novas, a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro. Um outro ponto aqui é que a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar uma cor de fundo diferente. No Tailwind tem algumas formas de eu fazer isso, setar cores por padrão, mas talvez a melhor forma seja a gente vindo aqui no index.html, aqui no body, e a gente colocar uma classe. Aqui pode ser só classe, não precisa ser class name, porque esse é um arquivo HTML, não é um arquivo do React. E a gente vai colocar aqui a cor de fundo da nossa aplicação. Então, a cor de fundo aqui da nossa aplicação é esse 12, 12, 14. E no Tailwind tem várias formas de eu setar a cor de fundo, criar cores próprias, né? Mas aqui a gente vai simplesmente escrever BG, e o Tailwind, ele não tem essa cor 12, 12, 14. Quando uma cor não está disponível dentro do Tailwind, eu posso simplesmente colocar cochetes por volta da cor, e eu passo o hexadecimal da cor aqui, e pronto, ele já vai aplicar essa cor de fundo na nossa aplicação. Aqui não funcionou, porque como eu estou colocando classes do Tailwind dentro desse index.html, esse arquivo ele não está sendo esperado pelo Tailwind como um arquivo de conteúdo, então eu preciso passar ele aqui dentro também. Index.html. Vou salvar isso aqui agora, vou reiniciar a aplicação e pronto, a gente pode ver já que a cor de fundo aqui foi aplicada. E agora a gente precisa colocar uma imagem de fundo aqui na nossa aplicação, e para isso, no Tailwind, se a gente procurar por background image, Tailwind, tem algumas formas da gente fazer isso, mas a forma mais simples da gente fazer isso é aqui dentro do arquivo de configuração do Tailwind, dentro de extend, a gente vai colocar background image e a gente vai dar um nome para a nossa imagem. Então eu vou dar um nome, por exemplo, para a nossa imagem de background. E aqui eu vou passar simplesmente a URL da nossa imagem. Então, a URL, ela vai estar dentro de... deixa eu botar aqui com aspas duplas por volta. E aqui eu uso aspas simples. Eu vou botar simplesmente barra background galaxy.png. E esse background galaxy aqui... Bom, voltando aqui, eu tava... aqui a gente botou background galaxy. E para essa imagem aqui funcionar,
Então aqui a gente chamou ela de background. Eu acho que vai ficar um pouco estranho aqui, na verdade eu vou botar Galaxy, acho que vai ficar melhor. Eu preciso enviar essa imagem aqui para dentro da pasta public, tá? Por que eu vou enviar ela para dentro da pasta public? Tudo que está dentro da pasta public pode ser acessado diretamente pelo nosso endereço. Então, se eu boto 127.0.0.1 ou localhost 5173, que é a porta, barra, e alguma coisa que está dentro da pasta public, por exemplo, background galaxy.png, ele vai aparecer aqui. Né? Então, tudo que está dentro da pasta public fica público. O nome próprio já diz. E aí a gente pode usar como imagens, favicon, essas coisas que a gente quer que realmente sejam públicas na nossa aplicação. E aí agora, aqui no body, além do BG 12.12.14, que eu quero que continue, eu vou botar o nosso BG Galaxy. Veja que ele já criou um autocomplete pra gente automático aqui, ó. Então isso que é massa do Tailwind. Ele leu o nosso arquivo de Tailwind config e ele já automaticamente colocou. Então ficou assim o nosso fundo. Ficou bem estranho, na verdade, porque a gente precisa colocar mais algumas propriedades aqui pra organizar, né? Então, BG, a gente vai botar aqui BG cover, pra ele pegar o tamanho todo aqui da página. E BG no repeat, para ele não repetir. Ou seja, ele vai ficar apenas uma vez aqui no começo da tela. Não precisamos colocar uma line, porque como tem cover, ele vai cobrir sempre a largura toda da tela. E pronto, ficou bem massa aqui a nossa imagem de fundo. E aí agora, que a gente já aplicou a nossa imagem de fundo, a gente vai para o nosso logo. O logo, claro, a gente não vai colocar aqui pelo index HTML, né? Porque a gente só vai colocar coisas aqui no index HTML que são realmente estilizações do body que a gente quer que se repitam para todas as páginas da nossa aplicação. Todo o restante a gente não coloca aqui. Agora, aqui no nosso app, então, por enquanto, que vai ser a nossa única página da aplicação, eu vou colocar o logo. E aí, como eu falei, a gente pode importar imagens também por dentro do JavaScript aqui no React. Então, se eu quero colocar uma imagem aqui dentro, eu posso, claro, fazer um image, src, e botar essa imagem aqui dentro do public e colocar o endereço aqui dela, né? Barra, logo, nlw esports.svg, ou eu posso importar a imagem dessa forma, ó. Logo, dou um nome para ela, import logo image from, e passo o endereço dela, que está dentro de ponto barra assets barra logo nlw esports.svg. E agora, aqui no source, eu venho e ao invés de colocar simplesmente o caminho completo da imagem, eu troco aqui as aspas por chaves, coloco o logo image, não preciso colocar um texto alternativo nesse caso, salvo, e pronto. A gente vai ver que a logo do NLW Sports está lá dentro. Porém, ela está muito pequenininha, porque a div que eu botei por volta dela tá com umas classes estranhas aqui que eu vou tirar. Então, pronto, olha só, já tá ali o nosso logo. Agora a gente quer que esse logo, né, designers não me matem, esteja centralizado. Mas na verdade toda a aplicação vai estar centralizada, com uma largura máxima que a gente está de 1344. Então eu vou fazer o seguinte, nessa div aqui fora, eu vou botar nela um max width, e aqui como é um valor que o Tailwind provavelmente não tem, tem aqui 1280 é o máximo. Eu vou optar por botar o meu valor, não o 1280, então eu vou botar o valor com colchetes, né, que ele permite a gente colocar um valor que não é um valor pré-setado do Tailwind. E vou botar aqui 1344 pixels. Salvo. E agora eu vou dar um MX alto. Isso aqui vai basicamente setar um margin left alto e margin right alto, ou seja, todo o nosso conteúdo vai ser centralizado. E aqui para nossa imagem também ficar centralizada, tem várias formas de fazer isso, mas eu vou usar o display flex. Vou colocar aqui um items center, que é o align item center. E aqui eu preciso colocar, na verdade, a nossa flex com direction call, para ele ficar flex direction column, né? Então ele fica um abaixo do outro. Uma coisa legal é que passando o mouse aqui por cima das propriedades, ó, eu posso ver o resultado que ela dá em CSS. Tá? E no começo é claro que você não vai lembrar de cabeça as classes do Tailwind, mas a documentação ela é muito boa, e lendo a documentação ali, logo você pega e fica muito rápido de estilizar. Agora a gente precisa dar um pouquinho de margem aqui do topo, então é 80. Se eu dividir 80 por 4, eu tenho 20. Então isso me dá, se eu colocar um margem 20, M-20, ele já vai colocar a margem de 80 pixels. Isso é bem legal. Eu passo o mouse por cima aqui, ó, ele já mostra ali 80 pixels. Essa margem eu posso colocar ela tanto em cima quanto embaixo, então eu posso botar um MY ao invés do M, né? Então MY vai ficar margem em cima e tem a margem embaixo também, a gente só não consegue visualizar ainda essa margem embaixo. E agora, a gente vai para esse título aqui, seu do está aqui, então deixa eu copiar o texto. Vamos colocar aqui um H1, seu do está aqui. Dá uma olhada como é que ficou. Ele vem com a estilização crua, ele não vem com nenhuma estilização pré-setada. Isso é uma coisa que o Tailwind faz também, ele remove toda a estilização de qualquer tag HTML, então todas elas ficam cruas, digamos assim, né? E aí a gente vai colocar toda a estilização nós mesmos. Então o tamanho de fonte aqui é 64. Então, class name, a gente escreve text, traço, e aqui ele tem vários tamanhos, ó. Aqui embaixo, principalmente quando chegar nesse XL. Vamos pegar aqui ver se tem algum de 64 pixels. Não, tem de 60 e tem de 72. Vamos colocar esse de 60 aqui, que já deve ficar no tamanho legal. A cor da fonte é branca, então text white, e ele tá com o texto black, né, que é mais do que negrito. Então, se eu não me engano, tem aqui o text... A gente tem aqui, na verdade é font black, que é o font weight 900. Salvo isso aqui agora, a gente pode ver que ele já aplicou aqui a nossa fonte, né, a nossa estilização que a gente colocou na fonte. A gente vai dar uma distância aqui do logo, então nesse texto aqui também, margem top 20, que é 80 pixels. E aqui a gente tem esse gradiente aqui aplicado no nosso, no do aqui, né. E aí, uma das coisas legais é que como eu estou usando o Figma aqui, ele traz pra gente o CSS para o que eu estiver selecionando, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu consigo copiar essa propriedade de gradiente do texto. Então, eu vou copiar ela aqui do linear e a gente vai estilizar, vai usar ela aqui dentro do próprio
Tailwind em si do nosso projeto. Então, eu posso procurar aqui Tailwind, Linear, Gradient, Background, e ele vai falar basicamente pra gente também criar uma propriedade nova ali no Tailwind Config. Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui, dentro do Tailwind Config, dentro de Extend, eu vou passar a propriedade Colors, e eu vou criar uma cor nova aqui dentro, chamada NLW Gradient, e aqui eu vou passar aquela linear gradient que a gente importou, só sem o ponto e vírgula aqui no final, que a gente importou lá do Figma. Se eu salvo isso aqui agora, e volto aqui no nosso H1, e por volta do do aqui eu coloco um span, e coloco uma classe bg, NLW Gradient, eu volto lá para o nosso projeto, e eu vou ver que não funcionou. Deixa eu só ver se aplicou certinho. Background Color, Linear Gradient. Na verdade, eu não quero que esteja como Background Color, né? O Linear Gradient, ele precisa ser Background Image. Então, para eu fazer isso, eu acho que eu preciso, na verdade, colocar aqui esse NLW Gradient dentro de Background Image. Vamos ver agora se vai rolar. Beleza, deu certo. E agora a gente precisa passar aqui BG Clip Text. E aí o BG deveria ser aplicado no texto, só que ele não foi. Então, Tailwind Gradient Clip Text. E aí a gente juntos vai vendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que ficou o CSS. Font, Text Transparent, BG Clip Text, BG Gradient, to Pink. Text Transparent, será que eu tenho que colocar isso? Text Transparent, Save. Era isso mesmo, e já deu certo, já aplicou aqui o nosso gradiente. Ele ficou um pouquinho diferente, tá? Vou ser sincero, porque o gradiente aqui no caso do Figma, ele tá começando um pouco antes e terminando um pouco depois. Então, na verdade, eu quero um pouco menos de amarelo e mais do roxo. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui ele tá com uma proporção de 23. Eu vou aumentar aqui uns 4 pontos. Vou botar 27 e diminuir uns 4 pontos aqui. Mesmo assim, eu acho que vai ficar bem... o amarelo ele acaba predominando bastante. Bom, deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui diretamente dentro do Figma. Eu acho que eu não vou conseguir mexer isso aqui diretamente dentro do Figma. E aí, por enquanto, eu acho que eu vou deixar assim. Eu queria diminuir um pouco o tanto de amarelo. Só que aí eu vou perder aqui os tamanho, o tanto. Bom, eu vou deixar assim por enquanto. Deixa eu aumentar um pouquinho talvez o verde. Aumentar aqui pra 40. E diminuir aqui pra 33. Tá, ficou muito ruim. E é isso. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente dá uma calibrada nesse gradiente. Eu peguei ali do Figma, acho que o Figma exportou de uma maneira que não era pra ser assim diretamente. E agora aqui dentro, a gente vai criar essa box aqui embaixo com os games. Então a gente vai criar aqui embaixo uma div. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um class name nela de grid. Vou dar um grid calls 6, porque a gente tem 6 colunas aqui. E a gente tem um distanciamento entre os itens de 24. Então vou dar um gap de 6, que vai dar 24 pixels de distanciamento. E aqui, cada um dos boxes ali dos games, eu vou colocar como uma âncora. E dentro aqui da âncora, eu vou ter a nossa imagem e vou ter também ali o texto do nome do jogo com a quantidade de anúncios e por aí vai. Então, eu vou colocar aqui a imagem do game. E aqui, como eu vou usar isso aqui só provisoriamente, eu vou jogar essas imagens dentro da pasta public mesmo. E eu vou colocar aqui o source game1.png. E aqui, a gente vai ter isso aqui repetido para todos os games. Então, game 1, game 2, game 3, game 4, game 5 e game 6. Eu salvo, se eu for lá no Chrome, eu posso ver já todas as imagens aqui dentro. A gente só vai dar uma margem aqui em cima também, agora de 64. Então isso aqui vai dar um MT 64 dividido por 4, que dá 16. Salvo. E pronto, a gente já tá com os games aqui dentro. É claro, a gente ainda não tá com aquele texto em cima aqui, ó. League of Legends, o número de anúncios. E a gente ainda não tem essa box aqui embaixo, que a gente vai criar juntos aqui. Mas a gente já tá evoluindo bastante aqui no nosso layout. A ideia é realmente a gente finalizar essa landing page, ver o poder do Tailwind e começar a trabalhar um pouco mais com os internos aí do React. Bora continuar então. E eu até dei uma pausa aqui, eu tava ali ajudando o Maicon a gravar uma coisa, mas uma coisa que eu tava pensando aqui, e seria legal te falar antes da gente continuar desenvolvendo, é que nesse NLW, como se você já participou de outros NLWs, uma coisa que você pode estar percebendo é que eu tô errando mais. Isso foi algo que eu coloquei pra mim mesmo de não desenvolver o app do NLW antes da própria gravação. Então eu tô desenvolvendo a primeira vez esse app enquanto eu gravo aqui com você, e é por isso que algumas coisas eu vou errando, porque muitas pessoas me falaram que gostam de ver quando eu caio num bug, caio num problema, vou atrás da solução, mostro também que o dia a dia de programar é isso. O dia a dia de programar não é necessariamente acertar tudo, é eu também mostrar o processo de como que eu olho pro Figma, extraio o layout dali de dentro, as propriedades. Então espero que você esteja gostando desse formato. Não esqueça de dar um feedback pra gente lá na comunidade do Discord, onde tá todos os alunos e alunas aí desse NLW, se você gosta desse formato, ou se você gosta de algo mais rápido, que dá sempre tudo muito certo, porque eu já fiz isso antes outras vezes, né, que eu já codei a aplicação antes. Mas vamos lá, o que eu vou fazer agora é esse box que tem o texto aqui, e eu vou copiar o gradient aqui dele também, e vamos lá. Então, aqui dentro do Tailwind Config, eu vou criar aqui mais um gradient, eu vou chamar ele de game
gradient. E vou colocar aqui, só tirar o ponto e vírgula no final. Salvo. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou, nessas âncoras que a gente tem aqui, ó, eu vou selecionar todas elas e vou colocar uma class name nelas de relative. Por quê? Porque dentro delas, e aí veja que eu tô colocando em todas ao mesmo tempo. Vamos colocar só na primeira para não confundir, depois a gente replica nas demais, tá? Senão vai confundir um pouco. Aqui eu vou colocar uma div. Essa div aqui, ó, ela vai ter um class name wfull, que é width 100%. Eu vou colocar nela um padding, e aí o padding em cima vai ser de 64. Então vai ser um padding top de 16, porque 16 vezes 4 é 64. E o padding embaixo vai ser 4, né? Padding bottom 4 aqui. E tem nas laterais também, padding x 4 também. E aí aqui agora a gente vai colocar o nosso BG, game gradient, pra gente ver como é que vai ficar isso aqui. E aqui a gente vai ter dois textos. Então, o nome do jogo, League of Legends, por exemplo. E a gente vai ter um outro texto aqui, que é a quantidade de anúncios que a gente tem dentro desse game. O texto aqui, que é o nome do jogo, ele vai ter uma font size 16, que se eu não me engano é o text large. Não, é o text medium. É o text, acho que é o tamanho normal já, por isso que ele nem mostra pra gente. O small, deixa eu ver, é 14, o normal já é 16. Mas ele vai ter um font bold e é basicamente isso. O letter spacing aqui dele tá um pouquinho menor, mas a gente vai mexer nisso depois. E aqui no span, eu vou colocar um class name. Esse aqui de cima, o texto é branco, o nome do jogo, e esse de baixo o texto provavelmente não é branco. Ele usa o Zinc 300, então text Zinc 300 e o font é 14. Então, text SM, small, que é 14. Salvo, vem aqui no Chrome e vamos lá, dar uma olhada. Show, já ficou legal. Preciso que quebre a linha, então em algum deles aqui eu preciso pelo menos botar o block. Vou colocar nos dois, que é um display block, né, só para ele fazer a quebra de linha. E tem um espaçamento de 4 pixels entre eles, então eu posso dar um MT1 aqui no 4 anúncios, só para ele distanciar um pouquinho. Show. Aqui eu vou até tirar o margem, porque como o meu line height aqui tá um pouquinho maior, ele já fica legal. E agora nessa div aqui, ó, eu vou colocar um position absolute, bottom 0, left 0, right 0. E show, já tá ali embaixo. Ela só não ficou com a borda arredondada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a borda arredondada aqui na própria âncora, então eu vou colocar aqui um radius. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual que é o tamanho da borda arredondada que a gente usa aqui. 8, então aqui na verdade é rounded, large, que é 8 pixels. E aí ele já vai colocar a borda arredondada em cima, só que eu preciso colocar um overflow hidden para que a borda arredondada, para que os elementos de dentro desse box, eles respeitem também o arredondamento de borda do elemento pi. Então show de bola, já ficou bem fiel ao layout, como a gente pode ver. E agora eu vou copiar essa div aqui e vou colocar ela em todos os games. Então eu vou selecionar aqui parte da tag image, seleciono todas, vou pro final da linha, dou um enter e colo, salvo e pronto, a gente já tem isso. Agora só tem que ir trocando aqui nos games. Então esse segundo aqui é o Dota 2. O terceiro aqui é o Counter-Strike. Posso botar CSGO também, tanto faz. O quarto é o Apex Legends. O quinto, Fortnite. E eu vou botar no último aqui, World of Warcraft. Você pode colocar jogos diferentes aqui, né? O ponto não é esse, a gente vai puxar isso aqui da Twitch. Eu só peguei os jogos que estavam na lista ali nos jogos mais assistidos, mas você pode escolher os jogos que você preferir. E faltou aqui da borda arredondada, então a gente colocou algumas estilizações a mais nessa primeira âncora aqui, ó, que foi o Rounded, Large e Overflow Hidden, que a gente precisa aplicar nas outras. Então eu vou selecionar aqui, ó, seleciono as outras âncoras e jogo essa estilização que faltou. E pronto, já tá aplicado aqui o nosso CSS. Então ficou muito legal mesmo. E agora a gente vai criar essa caixa aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Aqui embaixo, essa aqui é a div dos jogos. A gente vai quebrar e vai colocar mais uma div aqui dentro. E aqui eu vou passar para ela uma classe e a gente vai começar a colocar a estilização. Primeira coisa, essa cor que a gente está usando nessa div, ela não é uma cor do Tailwind, tá? Então a gente vai aplicar BG traço com colchetes aqui e a gente coloca a nossa cor. E aí agora sim, a gente vai botar o restante das estilizações. Então a gente vai ter um padding 24 em cima, 24 embaixo, 32 nas laterais. Então px 8 e py 6, né? Em cima e embaixo 24, nas laterais 32. Salvo, ainda não dá para ver. Essa div agora, eu vou colocar nela, como a gente colocou um items center aqui em cima, eu acho que eu consigo botar um self stretch nela, para ela ocupar o máximo da largura possível aqui na nossa página. E aí a gente vai distanciar ela de cima aqui em 32 pixels. Então, vamos colocar aqui o margem top 8, salvo. Ó, já distanciou. Borda arredondada aqui também temos rounded, large, que é 8 pixels. E agora a gente vai colocar o conteúdo em si, mas antes a gente tem essa borda ali em cima que a gente precisa fazer. Então, aquela borda ali dá para fazer de diversas formas, tá? Vamos lá, eu vou testando aqui agora qual forma que a gente vai fazer. Então eu vou criar aqui uma propriedade chamada... aqui eu não consigo botar border image. Talvez pegue o mesmo do background image. Deixa eu ver. Border image, tailwind. Border style. Será que eu consigo botar imagens como a borda do tailwind? Tailwind CSS image border. Tá. Tem um plugin do Tailwind para colocar borda com gradiente. Tá, eu vou fazer de outra forma que vai ficar mais fácil, tá? Do que usar uma borda.
que é usando o próprio before do Tailwind, do CSS. Então vamos dar uma olhada aqui. Before. Então a gente pode usar class name before, dois pontos, e aí a gente pode aplicar o que a gente quiser. Tá, então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu aplicar before, dois pontos, w full, eu acho que consigo botar várias tags ao mesmo tempo. Tá, mas vamos lá. Before, h2, before, bg red. Vamos ver, dar uma olhadinha o que isso aqui produz dentro. Div, before, show. Height 05, content, será que eu tenho que colocar alguma coisa? Ele só não tá aparecendo mesmo. Então deixa eu dar uma pausadinha aqui e olhar o que eu tô fazendo aqui e já voltamos. Tá, eu tive uma outra ideia que vai ser mais fácil aqui. A gente vai, ao invés de usar o before, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma div por volta dessa div que eu tava criando. E nessa div aqui, a gente vai simplesmente colocar nela um padding top. Deixa eu ver de quanto que é a borda aqui. Cadê a borda? Não, não é isso aqui não. 4. Então, padding top 1, que vai dar 4 pixels. E aqui eu vou botar o BG do nosso gradiente. Então, BG NLW gradient. E agora, ó, ele vai ficar o gradiente ali em cima. E agora aqui em cima eu vou dar um W, ou melhor, um self stretch. Nessa aqui, vou tirar dessa daqui de baixo. Show, já dá pra ver alguma coisa acontecendo. Vou colocar o rounded large nessa aqui de fora, beleza. Já ficou massa agora. E agora, a gente vai colocar nessa aqui de fora também um overflow hidden, para aplicar o border aqui embaixo. Ficou um pouquinho estranho, né? Então deixa eu talvez... eu colocar aqui o rounded bottom large. Mesma coisa. Mas, bom, tudo bem. A gente vai deixar o overflow hidden mesmo. Só que isso aqui ficou muito grande. Então, deixa eu ver só. Que essa div aqui dentro, ela tem que ocupar todo o tamanho. Então, deixa eu botar o texto aqui dentro dela pra gente ver mais ou menos como é que vai ficar. Beleza, só que o tamanho ele ficou muito grande. Por causa do nosso padding. Tá. Se eu tirar o padding... o margin top aqui, ó. Esse margin top também tem que ir pra cima. Agora sim, ó. Ficou bem legal. Ficou um pouco pequeno só a borda. Mas eu acho que ficou ideal, né? Como a gente esperava. E agora a gente vai colocar esses dois textos. Então, o primeiro, que é não encontrou seu duo. E o segundo, aqui, um spam. E aí a gente só tem que colocar esse botão aqui na direita, que logo a gente já vai fazer. Então, o primeiro texto aqui, ele vai ter um font size 24. Então, class name text 24 é o 2xl. Text white e font black. E aqui nesse spam, a gente vai ter uma fonte um pouco menor, tá 16, então é o padrão, não precisa mexer. E vai ser um text zinc 400. Vamos salvar e ver como é que tá ficando. Beleza? Tenho que quebrar então, usar aqui o block para quebrar a linha. Para dar um display block. Show! Já ficou legal. Só que eu vou dar uma distanciada nos textos aqui. Na verdade nem precisa, não tá muito perto um do outro não. E a gente vai colocar agora o nosso botão ali. Então tudo isso aqui eu vou botar dentro de uma div. E vou botar o nosso botão ali na direita, que vai estar escrito publicar anúncio. Então, publicar anúncio. Que logo a gente vai colocar o ícone aqui dentro também. Então aqui no botão nós vamos utilizar, deixa eu dar uma olhada aqui no CSS dele, 16 pixels de padding nas laterais, 12 em cima e embaixo. Então PY3, PX 4, BG Violet 500, a cor do texto branca, então text white, tamanho do texto 16, que é o padrão. Então salvo, tá ali o botão, falta uma borda arredondada, a borda arredondada do botão aqui é de 6, então é só a gente jogar rounded, salvo, e pronto, tá ali nosso botão. Agora para ficar alinhado certinho, eu venho aqui na div que tá por volta tanto da div que tem aqui os conteúdos quanto o botão, e jogo um flex com um justify, ou melhor, é só space, ou melhor, justify between, e items center para dar uma line item center, e pronto, já foi o botão lá pra direita, e o texto aqui pra esquerda. Posso fazer o seguinte, uma coisa que é fácil de fazer no Tailwind também, quando eu fazer um hover desse botão, ó, eu boto hover, dois pontos, e o que eu quero mudar? Então BG, Violet, quero mudar pra 700, mais escuro. Então salva, passa o mouse por cima, ele já muda, acho que 700 ficou um pouco demais, 600. Ó. E pronto, Tailwind é muito fácil a gente fazer hover, focus, todas esses estados, né? E agora o ícone, né? Por ícone a gente vai usar uma biblioteca chamada Phosphor Icons, e ela tem integração com React, super fácil de utilizar, só clicar aqui em GitHub, e aqui embaixo a gente vai até o React, ele pede pra gente instalar essa biblioteca Phosphor React. Então, é só instalar Phosphor React, e a gente pode importar os ícones como componentes do React em si. Então aqui, ó, import from Phosphor React,
e eu passo o nome do ícone. No nosso caso aqui, o ícone ele é esse Magnifying Glass. Então, Magnifying, deixa o VS Code carregar aqui o autocomplete dos ícones, mais a lupa, Magnifying Glass. Só que ele tem um maisinho no meio, então é Magnifying Glass Plus. Esse aqui é o ícone que a gente vai estar botando. Bota aqui dentro do botão, como um componente mesmo do React. Então, tudo no React acaba sendo componentes. E aqui, o tamanho dele está em 24. Então, vamos ver se eu vou precisar mexer. Eu salvo. Vou precisar mexer, então eu tenho uma propriedade aqui, size, que eu posso passar 24. E agora, no botão, eu vou botar um Flex Items Center Gap 3, para distanciar o ícone do texto. Deixa eu ver, distância 12, exatamente. Então pronto, a gente terminou aqui o CSS da landing page. A única coisa que falta é que no layout eu estou usando a fonte Inter, né? Então a gente vai instalar essa fonte aqui no nosso projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar a fonte Inter dentro do Google Fonts. E aqui no projeto a gente está usando ela em alguns tamanhos. Então aqui em Inter eu venho em View All Styles e eu vou selecionar o tamanho Regular 400, o tamanho Bold 700 e o tamanho Black 900. Aqui eu copio esse link que ele gera aqui pra gente, abro o nosso index HTML e colo aqui dentro. Só é importante, disso que a gente copiou, que esses dois pré-connect, eles sejam a primeira coisa que venham no nosso head, pode ser só depois do meta charset, porque assim eles executam o quanto antes possível na nossa aplicação para eles fazerem uma pré-conexão com o servidor da Google para carregar nossa fonte. Salvo isso agora, a gente vem nas configurações do Tailwind, aqui em Theme, a gente vai substituir a font family do Tailwind, a font family padrão. Deixa eu até lembrar como é que font family default, pra gente lembrar como é que troca. Aqui, exatamente, Theme, font family, e a gente vai substituir a fonte sans, que é a fonte sem serifa, que é a padrão utilizado. A gente vai utilizar aqui, passa um array, inter, e se inter não for possível carregar, a gente usa a fonte sans serif, qualquer fonte sem serifa que for encontrada. Salvo isso aqui agora, vamos ver se ele já vai substituir automaticamente. Então, eu acho que já substituiu, dou um inspecionar. A gente pode vir em computed e procuro pela fonte, tá aqui ó, inter, já tá utilizando. Então a gente já tá usando a fonte inter, nosso layout aqui já tá, da landing page já tá finalizado. Ele acabou ficando, aqui a largura não ficou completa, né, porque faltou as nossas flechinhas aqui para passar para direita para esquerda do nosso carrossel. Por enquanto a gente não vai criar isso. E é por isso que esse box aqui acabou ficando um pouquinho maior. Mas no geral, pô, o layout tá muito massa mesmo. Já tá bem perto da gente visualizar como é que vai ficar. E agora o que falta realmente é a gente aprender a fazer a nossa primeira chamada API para buscar esses games aqui da home lá de dentro da Twitch. Então é isso que a gente vai fazer agora, então, pra gente finalizar. Bom, depois de olhar muito aqui sobre a API da Twitch, das desvantagens de codar a aplicação aqui diretamente ao vivo com vocês, ao invés de codar a aplicação do NLW antes, né, é que eu descubro as coisas também enquanto eu tô desenvolvendo. E eu descobri que para usar a API da Twitch, não que seja difícil, mas o processo de autenticação com a API, pra gente conseguir um token válido para fazer as requisições e obter as informações ali dos games mais assistidos, não é um fluxo tão trivial assim que a gente vai conseguir codar em 10 minutos e por isso vai deixar muito lento aqui a aula. Então eu não quero isso. Por isso a gente vai, na verdade, pular essa etapa de conectar com a API da Twitch. A gente vai fazer toda a parte de controle de quais são os games e quantos anúncios tem por games, tudo pela nossa API. Então, amanhã, quando a gente for codar o nosso próprio backend, a gente vai criar toda a nossa API de games, API de anúncios, tudo isso do nosso lado, inclusive com imagem, tudo isso do nosso lado, pra gente não ter que se preocupar em fazer as requisições pra API da Twitch. Se a API da Twitch tivesse uma API pública, como várias outras redes sociais, várias outras plataformas têm, ou um método da gente utilizar aqui o site da Twitch Developers para criar uma aplicação, como vários outros sites têm também, e assim gerar um token, ia ser muito mais simples. Mas como a Twitch acaba tendo esse processo muito mais chato, o flow de autenticação que a gente tem que fazer. Então a gente vai pular isso e vamos direto para o desenvolvimento mobile da nossa aplicação. Assim que a gente finalizar também essa parte da landing page dentro do mobile, do projeto mobile, ali no React Native, a gente vai codar o back-end inteiro da aplicação e aí a gente volta para cá para finalizar a parte web mobile e também ver um pouquinho sobre os próximos passos. Então vamos lá, finalizar o nosso mobile e aí a gente volta com tudo. Vai lá, Rodrigão. Boa, Diegão, valeu. Então agora a gente vai continuar com o desenvolvimento da nossa aplicação na versão mobile, tá? Mas antes eu quero já te pedir desculpas porque eu tô com a voz um pouco rouca. Isso é de tanto gravar conteúdo ali dentro do Ignite, mas logo logo minha voz volta a estar 100%. Mas não é isso que vai deixar a gente sem codar nossa aplicação, então bora codar. Boa, então antes da gente começar de fato a codar aqui a nossa aplicação, vamos fazer download de uns arquivos que eu vou deixar disponível para você aqui na descrição. Junto com os materiais complementares aqui dessa aula, você vai encontrar esse link, tá? Nesse link aqui, você vai ter acesso a uma pasta chamada Mobile Files. Nessa pasta chamada Mobile Files, a gente tem alguns arquivos aqui, eu já vou te explicar cada um deles, e a gente vai utilizar esses arquivos na nossa aplicação, tá? Então, começa fazendo o download nessa pasta. Eu já fiz o download dessa pasta aqui, pra gente ganhar tempo, tá vendo? Ó? Ela já tá aqui na minha pasta de downloads. E aqui dentro dessa pasta, a princípio, você vai visualizar uma pasta chamada SRC e uma outra pasta chamada Assets, tá bom? Essa pasta Assets, a gente primeiro deixa eu acessar aqui a pasta Mobile da nossa aplicação. Essa pasta Assets, a gente vai segurar ela e arrastar ela aqui para a raiz do nosso projeto e substituir a atual, tá bom? E agora, essa SRC, a gente também vai segurar e arrastar ela aqui para a raiz do nosso projeto, perfeito? Então, nesse primeiro momento, então, acessa aí os materiais complementares dessa aula para você, então, fazer o download desses arquivos, dessas pastas e arquivos, para a gente, então, utilizar na nossa aplicação, tá bom? Eu vou vir aqui no VS Code para eu te mostrar o que é, então, cada um desses arquivos que a gente importou agora. Dentro do Assets, a gente importou tanto o Adapt Icon como o Icon.
da nossa aplicação, tá? Esse Adaptive Icon no Android, ele vai ajustar o ícone de acordo com o lugar onde esse ícone vai ser exibido, tá bom? No dispositivo do usuário. Às vezes o ícone vai ser exibido ali na tela inicial, enfim, naquela tela onde aparecem todas as aplicações. Às vezes o ícone pode ser redondinho, às vezes ele pode ser quadrado com as bordas arredondadas, enfim. Esse Adaptive Icon, ele serve para isso, para se ajustar as diversas formas aí que o ícone pode ser visualizado. E tem aqui o ícone mais geralzão, que também pode ser utilizado, e a tela de splash, que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Inclusive, a gente vai começar aqui, ó, desenvolvendo a nossa tela de splash. Você vai ver que é muito tranquilo. A gente só precisa, na verdade, atualizar esse arquivo, e esse arquivo é o arquivo que vai ser utilizado, a imagem que vai ser utilizada como tela de splash. Se a gente vier aqui, ó, nesse arquivo aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Se a gente vier nesse arquivo aqui, ó, app.json, aqui a gente tem informações da nossa aplicação. E uma dessas informações é onde está a imagem do ícone e onde está a imagem aqui, ó, da splash, tá vendo? Ele está procurando por um splash.png dentro de uma pasta assets aqui na raiz da nossa aplicação. Uma coisa que a gente também pode fazer é colocar aqui a cor de fundo que a gente está utilizando na nossa aplicação para poder garantir que a cor ali vai ter uma boa combinação com a nossa splash, tá bom? Porque às vezes pode ser que tenha o carregamento da imagem, se por algum motivo tiver um delayzinho, vai ter o background ali de fundo para dar um efeito bem legal com a tela de splash. Principalmente quando a tela de splash tem nível de transparência. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui embaixo fosse transparente. Então, a gente garantir que a cor de fundo da nossa aplicação seja a padrão, então a gente pode definir isso. Inclusive, vou vir aqui na tela de splash, e aqui, ó, vou selecionar aqui essa cor, vou vir aqui e vou atualizar aqui a cor da nossa tela de splash, tá bom? Então, vou definir aqui, também vou trocar aqui também, vou deixar também aqui, tudo com a cor padrão, tanto da splash, quanto aqui também a cor padrão da nossa aplicação. Maravilha. E aqui dentro da SRC, a gente tem uma pastinha que eu deixei aqui por enquanto as imagens dos games, para a gente poder carregar, a princípio, essas imagens para testar a nossa listagem. Tem aqui o próprio background da aplicação e tem o logo da aplicação. Uma particularidade do mobile, você deve ter notado que eu exportei essa imagem, a mesma imagem, eu exportei ela 3 vezes, e você vai notar que tem um @2x, @3x. O que significa isso? No ambiente mobile, a gente tem as densidades de pixels, então cada dispositivo pode ter mais densidade de pixel na sua tela, isso vai variar de acordo com o dispositivo, tá bom? E para garantir, então, que a imagem ela seja renderizada e exibida com a melhor qualidade, então a gente pode trabalhar com esse pattern aqui, esse padrão na imagem. O que isso significa? Bom, aqui é o tamanho default da imagem, aqui é a imagem em 2x, ou seja, o dobro, e aqui em 3x, que é 3 vezes mais. Então, a gente tem 3 tamanhos, e o próprio dispositivo automaticamente vai escolher a melhor imagem de acordo com a densidade de pixels, tá? Para cá, eu não me importei em fazer isso, porque depois a gente vai fazer a integração com o back-end, né? Mas essas imagens eu já também exportei aqui para você, já nesses 3 tamanhos. E aí, talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, como que você fez tanto o ícone quanto a tela de splash? No próprio site do Expo, eu vou te mostrar isso agora, caso você queira fazer depois. Eu já fiz, pra gente ganhar tempo, tá bom? Mas você pode acessar aqui, ó, Expo Splash Screen. E aqui você vai encontrar essa opção. E aqui tem um template no Figma, tá vendo? Você pode clicar aqui e você vai ter acesso a um template no Figma, onde você pode criar, tá vendo? Ele já tem aqui um exemplo de ícone do Adaptive Icon e da tela de splash. E aqui embaixo ele tem um preview para te mostrar como tá ficando aí aquilo que você está criando, tanto de ícone quanto de splash, tá bom? Então fica a dica aí caso você queira também criar para suas próximas aplicações. Perfeito, então a gente fez a importação dos arquivos que a gente precisava. Só recapitulando, aqui dentro de SRC, a gente vai usar essa pasta SRC para separar os arquivos criados por nós desses outros arquivos e pastas que já vêm com a aplicação, tá bom? Então aqui dentro, por exemplo, a gente vai criar uma pasta daqui a pouquinho para poder separar os componentes, separar as interfaces da nossa aplicação e assim por diante. Mas eu já te trouxe algumas pastas que a gente vai utilizar elas. E eu trouxe essas pastas prontas porque, a princípio, a gente não vai aprender nada de novo. E também para a gente ganhar tempo com esses arquivos aqui, para não ficar aquele processo moroso de ficar digitando, por exemplo, cores. E assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma pasta tema e dentro um index.ts. Nesse index.ts eu já deixei aqui criado um arquivo com o tema da nossa aplicação. Então aqui a gente tem as cores da nossa aplicação. Então, basicamente, a gente tem o nome da cor e qual é a cor equivalente. O nome da cor e o código da cor, né, o hexadecimal que representa essa cor, tá bom? Eu também já deixei aqui quais são as fontes que a gente vai utilizar, Angular, Semibold, Bold e Black. Por enquanto essa fonte Inter, ela não está disponível na nossa aplicação, a gente vai instalar elas juntos, tá bom? E aqui também já deixei o font size, que são os tamanhos, os padrões de fontes que a gente vai utilizar, SM, MD e LG. Então, já trouxe esse arquivo pronto, porque imagina, digitar tudo isso aqui, a gente só perderia tempo, por isso eu trouxe ele pronto pra gente, tá bom? Beleza, a gente tem aqui dentro do Assets, então, essas imagens, e dentro de úteis, eu tenho esse carinha aqui, que eu vou até mudar o nome dele para Games. Tá? Eu vou mudar o nome dele para Games. Inclusive, deixa eu mudar o nome dele lá no Drive, para você também já ter esse arquivo com o nome correto. Aqui, Mobile Files, SRC, úteis. Vou mudar o nome dele para Games. Perfeito. Mudei o nome dele para Games, para aí você já ter o arquivo correto, tá bom? Games, e basicamente ele é um array. E tem aí o nome do game, qual que é o ID, quantos anúncios e qual é a capa que eu estou buscando dessa pastinha aqui dentro de assets, dentro de games, tá bom? Só pra gente ter uma lista de exemplo para poder renderizar os games aí na nossa aplicação. Então esses são os arquivos importantes aí de você ter
para a gente poder começar a desenvolver a nossa aplicação, tá? Outra coisa que eu também vou utilizar aqui, e também fica opcional aí caso você também queira utilizar, é uma extensão do VS Code que eu criei para a gente gerar os componentes com mais rapidez, tá bom? Você na aula anterior já aprendeu como criar um componente, você já sabe qual é a estrutura de um componente, então para não ter que ficar sempre digitando tudo do zero, a gente pode ganhar tempo com essa extensão aqui, que é R-Component, tá bom? Essa extensão aqui, ó, R-Component, ela tem uma listinha aqui de snippets, e aí eu digito essa combinação, por exemplo, e ele cria um componente básico React Native. Se eu digitar, por exemplo, essa combinação, ele vai então gerar para mim um componente style sheet e assim por diante. Conforme a gente for utilizando, você vai vendo e eu vou te mostrando também, tá? Maravilha. Então, eu vou utilizar, caso você queira utilizar também, faça a instalação dessa extensão. Se não, você pode digitar, normalmente não tem nenhum problema, tá? Beleza. Maravilha. Então, agora que a gente já tem todos esses arquivos, a gente vai vir aqui no nosso app.testx, tá? E aqui no nosso app.testx, vamos fazer uma limpeza aqui, tá? Eu vou remover isso daqui. Eu também vou remover tudo que está aqui. Também vou tirar isso daqui. Vou apagar esse componente. Vou apagar essa interface. E vou apagar aqui essa status bar por enquanto. Também vou apagar tudo isso. Por enquanto só vai ficar a view aqui, a nossa aplicação. A minha aplicação não está executando ainda, tá bom? A gente vai já executar a nossa aplicação daqui a pouco. Mas para a gente poder começar com o desenvolvimento da nossa aplicação, vamos começar criando um componente de background, tá bom? Porque, se você notar, em toda a aplicação, o background é o mesmo, ó, tá vendo? É o mesmo fundo. Então, quando a gente tem elementos que se repetem, a gente pode criar esse elemento como componente e reaproveitar ele em toda a nossa aplicação. A gente ganha na produtividade, facilita a manutenção e assim por diante. Então, aqui dentro de SRC, a gente pode criar uma pasta componentes para deixar os nossos componentes aqui separadinhos, tá bom? E aqui a gente vai criar, então, uma pasta chamada background. Esse vai ser o nome da pasta aqui, pasta background, beleza? E dentro da nossa pasta background, a gente vai criar dois arquivos. Um vai ser um index.txt, e aqui vai ficar a estrutura do nosso componente, e um styles.ts. Aqui nesse style.ts é onde vai ficar a estilização do nosso componente em si, tá bom? Agora, olha só, a gente está separando a estilização da estrutura para ficar bem organizado a nossa aplicação, fechou? Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar agora aquele snippet para poder gerar uma estrutura aqui de estilização. Então, RMSO, sabe? Ele gera uma estrutura aqui de estilização, tá vendo? Então a gente poupou aí de digitar essas informações e ganha tempo. Esse meu container, eu vou pedir para ele ter um flat de 1, ele ocupar a tela toda. E aqui no background color dele, eu vou setar também uma cor de fundo, theme.colors.background, e eu vou utilizar aqui o background de 800. Olha só, ele já importou para mim aqui o tema da nossa aplicação, buscando lá, a pasta de tema, mas sempre vale a pena conferir se o auto-import fez a importação da pasta ou do arquivo correto, tá bom? Maravilha, então a princípio é isso. Aqui dentro do nosso index, a gente vai então criar agora a estrutura do nosso componente. Então vou usar React Native Basic Component, que é essa combinação aqui, ó. RNBC. Dei um tab e ele vai gerar pra gente a estrutura. Inclusive ele já pega o nome da pasta e vai ser o nome do nosso componente, tá? Eu vou apagar essa importação do React, a gente não precisa. E aqui no lugar de usar uma view, a gente vai utilizar uma image background, que é um elemento pra gente renderizar imagem e utilizar a imagem como um background mesmo. Então aqui, ó, eu vou vir aqui e vou trocar por uma image background. E vou deixar aqui já o estilo do container, que é exatamente o estilo que a gente criou. Perfeito? Beleza. Agora aqui, a gente precisa criar uma tipagem, porque o background ele vai por volta de toda a nossa aplicação, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma interface, do tipo props, e aqui na minha interface eu vou dizer que eu vou receber aqui um children. Eu vou falar que o meu children é um React, ponto, o tipo dele é um React, ponto, React Node, certo? Eu vou então pegar essa tipagem e vou utilizar ela aqui, e aqui então eu vou pegar o children. O que significa isso? Eu vou pegar, então, tudo que tiver inserido dentro desse meu componente. Então, aqui, por exemplo, dentro do nosso app, a gente vai usar o background aqui. Então, por exemplo, vamos importar ele, ó, background. A gente está importando nosso background lá de dentro do nosso componente. E eu vou, então, usar o background. Então, perceba que o background vai envolver toda a nossa aplicação. Então, a gente precisa pegar tudo que tiver aqui dentro para poder repassar aqui. E a gente faz isso através dessa propriedade children, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o children, e vou passar ele aqui para o meu componente. Perfeito? Vou salvar aqui e vou salvar aqui também. E agora eu posso até tirar essa view aqui, que a gente não está utilizando por enquanto. Maravilha, a gente já está recebendo então o filho, o children, mas agora a gente precisa definir a imagem, enfim, definir os demais detalhes que a gente precisa. Eu vou vir aqui, bom, e antes aqui do style, eu vou colocar o source, e aqui eu vou importar a nossa imagem. Vamos lá. Vou importar ela com const, background img from, e vou usar aqui então, aqui, na verdade faltou import, agora sim, background img, barra, para eu chegar em assets, barra, e aqui eu vou pegar o background, deixa eu pegar aqui, qual é o nome dela, vou copiar aqui, mais fácil. E vou colocar aqui, .png. Maravilha.
Tá vendo que agora ele tá dizendo isso daqui porque ele não tá conseguindo entender, tá vendo? A importação dessa tipagem PNG. A gente precisa definir a tipagem, então, dos arquivos PNG. É muito tranquilo. No SRC, a gente pode criar uma pasta chamada @types para poder centralizar as tipagens da nossa aplicação. E aqui dentro, a gente pode criar um png.d.ts. E aqui dentro desse arquivo, só fazer isso aqui, ó, declare module, e a gente declarar que pode importar qualquer arquivo e aí tenha uma extensão .png. Só isso. A gente voltar para cá, ele já parou de usar aquele detalhe de tipagem. Vou pegar o background image aqui e vou passar ele aqui para o nosso source. Perfeito. Agora, a gente pode também passar aqui um default source, e para esse default source, a gente pode passar aqui a mesma imagem. E por que eu vou passar a mesma imagem tanto para o source quanto para o default source? O default source ele vai memorizar a imagem padrão e ele acelera o carregamento da imagem. Como o source ele é uma propriedade que ele pressupõe sempre um novo valor, então ele vai buscar e recarregar a imagem. Para a gente não ter um glitch, ou seja, não ter um delay e do nosso background levar um tempinho para aparecer, então a gente pode também citar como default source que ele memoriza qual é a imagem padrão e já carrega ela muito mais rápido na nossa aplicação, ok? Bom, vamos executar nossa aplicação para a gente poder ver como está ficando. Eu já estou aqui com o meu emulador aberto, deixa eu abrir aqui meu terminal integrado do VS Code, Expo Start, para executar nossa aplicação. Vou clicar aqui na letra A para abrir o Android, e a gente espera a nossa aplicação executar. Olha lá, já está toda preta a tela, que é da nossa tela de splash. Vamos ver se a nossa tela de splash vai aparecer. Ah, agora apareceu. Tá vendo lá? Ó? Já está aparecendo a nossa tela de splash, que é aquela tela que fica exibido ali, enquanto a nossa aplicação está sendo carregada. A primeira vez, ele leva um tempo a mais ali para carregar esses assets, mas você vai ver que depois ele vai carregar os assets muito mais rápido, porque ele, enfim, vai performar melhor. A primeira vez sempre leva um tempinho para fazer esse carregamento. A gente só espera, a nossa aplicação já está rolando. Inclusive, a gente já fez o teste aqui, né, que está funcionando, então, a nossa tela de splash. E maravilha. Já completou aqui. Terminando de carregar. E beleza, tá vendo que ficou o nosso background ali? Nosso background já tá funcionando na boa. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu trazer o VS Code para cá um pouquinho. Pra gente conseguir ver. Deixa eu ajeitar isso aqui. Maravilha, deixa assim e assim. Tá vendo ali? Então a nossa aplicação já tá. Deixa eu minimizar aqui também. Isso também. Pronto. A nossa aplicação já está executando ali. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é melhorar a visibilidade da status bar. Essas informações são informações relevantes para o usuário, né? Para o usuário poder ver como está a bateria dele, sinal de internet e assim por diante. Então, vamos melhorar a visibilidade disso para o usuário também. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode importar aqui a status bar. E aí, a status bar a gente pode definir aqui. E aí, definindo aqui na raiz da nossa aplicação, isso já vai ficar definido para toda a aplicação o mesmo padrão, tá bom? Então aqui a gente pode pôr um bar style e colocar como um liked content. Isso já vai fazer ele ficar com a cor branca. Mas perceba que ele ficou com uma faixa ali de background. A gente pode remover isso, passando a propriedade aqui de background, color, e aqui a gente pode passar transparente. Salvei, nota que ele ficou transparente, só que o fundo ficou branco. A gente pode dizer então que a nossa status bar ela tem que sobrepor a nossa interface. A gente pode passar uma propriedade aqui chamada translucent. Feito isso, ó, salvei, olha que massa. Agora a gente já tem a nossa status bar prontinha ali. Agora que a gente já tem aqui a nossa status bar pronta, a gente pode partir para a próxima etapa, que é fazer a instalação das fontes personalizadas da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui no meu navegador, vou abrir aqui, ó, Expo Google Fonts. Vou direto pelo Google mesmo, que ele já acha muito fácil. Aqui na documentação do próprio Expo, tá vendo? E aqui, opa. Aqui, quer ver. Aqui ele não caiu no lugar certo. Deixa eu vir por aqui, ó, Google Fonts. Pronto, esse aqui, ó, Using a Google Fonts. Perfeito, exatamente isso daqui, ó. Eu vou executar o Expo, tá bom? Não preciso usar o NPX, eu vou usar o Expo instalado na própria máquina. E vou copiar aqui, ó, porque ele já está, inclusive, com a fonte que a gente quer utilizar, que é a fonte Inter. Então, Expo install, Expo fonte, que é para lidar com o carregamento de fonte. E aqui, @Google, Expo Google Fonts, e o nome da fonte que a gente vai utilizar, que no caso é a fonte Inter. Vou copiar aqui, vou vir aqui no terminal. Uma dica, sempre que a gente vai fazer a instalação de bibliotecas utilizando o comando Expo, o Expo, ele vai automatizar o processo de configurações nativa pra gente. Ele vai fazer tudo de forma automática. Como ele vai tocar em código nativo, então a minha dica é para a tua aplicação. Então eu vou vir no terminal, Ctrl C, vou parar a aplicação, vou limpar o terminal, vou aqui colar, vou colar aqui e vou dar um Enter. Faço a instalação, ok? E aí depois que a instalação termina, aí eu executo a aplicação novamente, para poder executar a aplicação com todas as configurações já feitas para nossa aplicação, para carregar a aplicação com as configurações, tá? Vamos inclusive aproveitar que a nossa aplicação está parada e já vamos fazer a instalação das demais bibliotecas que a gente vai precisar utilizar na aula de hoje, tá bom? A gente também vai utilizar essa biblioteca aqui, ó, de dentro do React Navigation, que é o que a gente vai utilizar. O React Navigation a gente vai utilizar ele daqui a pouco, nas próximas aulas aí, para fazer a parte de navegação. Mas dentro dele tem uma biblioteca que a gente já vai utilizar,
que é essa daqui, ó. React Native Safety Area Context. Essa biblioteca ela é importante para garantir que a nossa aplicação vai ser exibida na área segura da tela. Então, por exemplo, o dispositivo iPhone, né, ele tem detalhezinhos ali de chanfro, tem um detalhe na parte de baixo. Então, para garantir que os elementos da nossa aplicação eles vão escapar desses detalhes, então vamos utilizar essa biblioteca para poder então garantir isso. Então, olha só, vou fazer aqui o expo install e vou utilizar ela aqui. O React Native Safety Area Context. Espero então ele terminar de fazer a instalação e perfeito. E outra biblioteca que a gente também vai utilizar vai ser a biblioteca para fazer esse detalhe aqui de gradiente aqui na parte de baixo, né? Fica um pouco mais escuro e vai clareando para poder ficar o texto em cima. Aqui a gente vai utilizar a linear gradiente. Essa biblioteca aqui. Vou copiar aqui, ó, o comando para fazer a instalação. É expo install expo linear gradiente, tá bom? Vem no VS Code. Cola aqui, enter, também para fazer a instalação dessa biblioteca também. Maravilha, já fez a instalação dessa biblioteca também. Beleza, essas são as bibliotecas que a princípio a gente precisava assim para utilizar nessa aula, tá bom? Então agora vamos carregar a fonte na nossa aplicação. Para poder carregar a fonte na nossa aplicação, deixa eu deixar aqui o celular do lado por enquanto. A gente poder carregar a fonte de forma personalizada na nossa aplicação. Vamos começar então fazendo a importação aqui do Expo Google Fonts Inter. E aqui a gente vai importar o Use Fonts. Eu vou quebrar em linhas para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Use Fonts. A gente também vai precisar da Inter 400, Inter 600 e Inter 700, que é a Bold. E também da Inter 900. Então a gente vai utilizar a 900, a 700, a 600 e a 400. Inclusive, você deve estar reparando que esse processo de escolher o estilo, né, da fonte, se é regular, se é bold, black, assim por diante, ele é muito parecido com como você fez ali na web para poder também selecionar essas fontes para utilizar na aplicação web, tá? Bom, esse aqui é as fontes que a gente vai utilizar e esse use fonts é responsável então pelo carregamento da nossa fonte. Para poder então carregar a fonte, a gente pode vir aqui e usar ele dentro aqui do nosso app, use fonts, abre parênteses, que a gente passa um objeto com todas as fontes que a gente quer utilizar. Vou copiar aqui e vou colar ele aqui. Perfeito? Maravilha. Feito isso, ele vai carregar essas fontes para a nossa aplicação. Mas tem um porém. A gente precisa garantir que a fonte foi carregada para usar na nossa aplicação. Porque se a nossa aplicação abrir antes da fonte ser carregada, pode isso aparecer no layout de uma forma que a gente não esteja esperando e não ter um visual tão legal. Então a gente consegue aqui, ó, extrair um carinha que ele fica dentro daqui de um array, que é o fonts. Aqui o nome você pode dar o que você quiser. Vou chamar de fonts load. Ele é um booleano, tá vendo? Ele vai ser um valor booleano. E eu vou conseguir, através dele, saber se as fontes foram carregadas ou não, se elas estão disponíveis ou não na minha aplicação. Então eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, eu vou basicamente abrir chaves. E aqui eu vou usar esse fonts loader para poder verificar se as fontes foram carregadas. Se as fontes foram carregadas, então eu quero abrir minha aplicação. Então aqui, ó, vamos vir aqui no nosso SRC, vamos criar uma pasta nova de screens. Aqui vamos criar dentro de screens uma home e dentro um index.tsx. Aqui também vamos já criar o nosso arquivo de estilos, o style.ts. Aqui React Native Basic Component. E aqui React Native SO, que é Style Object. Para já gerar essa estrutura e vamos deixar assim por enquanto, tá bom? Então aqui no nosso app, ó, vamos fazer a importação da nossa home que a gente acabou de criar. Então import home, ./src, screens e home, que é a nossa tela inicial. Então se a fonte for carregada, eu quero exibir a minha home. Caso contrário, isso é um if ternário, tá bom? Então se a fonte estiver carregada, eu quero então exibir a minha home. Caso contrário, eu quero então mostrar um componente de loading. Para ficar então, sinalizar ali que a minha aplicação está sendo carregada. Então, para poder fazer isso, vamos fazer isso como um componente, até porque, com certeza, a gente vai aproveitar esse indicador de loading em vários lugares. Então aqui, ó, dentro da nossa pasta componentes, vou criar um loading.tsx. Vou criar aqui também um styles.ts. Aqui dentro do nosso styles.ts, vou importar aqui. Vou usar o nosso snippet mais fácil. Dentro do nosso container, eu vou falar para ele ocupar sempre o máximo que tiver disponível para ele e vou deixar ele tanto na horizontal e na vertical, centralizado com o Justify e com o Align Items in Center. Voltando aqui para o nosso index, vou usar aquela estrutura, vou só apagar aqui, ó, essa importação do React que não precisa, e aqui eu vou usar tanto uma view quanto um Activity Indicator, que é o componente para sinalizar o processo de load. Maravilha. Aqui então eu vou usar o Activity Indicator. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil de visualizar as propriedades, apesar que uma propriedade só, vou passar direto. Color, theme.colors. Deixa eu implantar aqui o tema. .colors.prime. Perfeito. Agora a gente pode então utilizar o nosso componente de load lá no app. Deixa eu deixar esse monte de abas. Pronto. E aqui então vamos usar o load.
Perfeito. Começou a importar certinho. Aqui. Fez a importação certinho do nosso componente de load e maravilha. Então, se a nossa fonte está carregada, mostra a nossa home. Caso contrário, ele vai ficar nesse loadzinho aqui. Vamos testar. Vou abrir a aplicação, vou meu terminal integrado. Vou executar aqui a Expo Start. Então, sempre importante, quando você for instalar bibliotecas aí, principalmente com Expo Install, que faz configuração em código nativo, é bom para a aplicação iniciar ela de novo, para poder carregar ela com as configurações feitas. Então, coloquei para rodar aqui no Android. A gente espera. Você também pode apertar a letrinha R quando você quiser fazer o reload da aplicação. Às vezes você aperta ali o A, por exemplo, executando Android, ele pode levar um tempinho para abrir a aplicação. Se você apertar o R, ele faz um reload, às vezes pode ir até mais rápido no carregamento da aplicação. Você vai pegando o jeito. Olha lá o loadzinho e apareceu. Tá vendo? Olha que massa. Se eu pegar aqui e deixar sempre aqui invertido, olha lá, ele sempre vai ficar com o loadzinho lá no centro, tá vendo? Se eu tirar ele aqui, ó, ele vai ficar com o loadzinho só enquanto a aplicação estiver carregando as fontes. Quando a fonte estiver carregada, ele naturalmente vai então para nossa home. Por enquanto, não tem conteúdo nenhum. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso protótipo, para a gente ver agora o próximo passo. Aqui no nosso protótipo, então, a gente primeiro precisa colocar então o logo aqui no topo. E vamos fazer isso então. Depois a gente precisa fazer aqui essa parte. Se você reparar, essa parte aqui, que é um título e um subtítulo, ela aparece aqui também. E ela aparece aqui também. Então a gente pode criar um componente para poder reaproveitar isso, né? Então vamos fazer isso. Então vamos lá. Vou vir aqui, deixa eu minimizar aqui. Deixar aqui o nosso app. E agora a gente vai focar aqui na nossa home. Beleza? Vamos começar então aqui na nossa home, fazendo a importação aqui do logo da nossa aplicação. Então, import logo img from ponto barra assets barra, e aí vamos pegar aqui, qual é o nome mais fácil. E aí a gente pode aqui utilizar uma imagem para poder exibir a nossa imagem do React Native. Aqui o source da nossa imagem vai ser o logo img. Se a gente salvar, daí a gente vai então poder carregar a imagem ali. Ela não está aparecendo ainda, até porque a gente precisa definir o tamanho do nosso logo. Então vamos colocar aqui pro nosso logo, vamos colocar aqui um estilo. Vamos chamar esse estilo de logo. Ele não existe ainda, lá dentro do nosso style, então eu vou abrir ele aqui e aqui. Vamos colocar aqui logo. E aqui no nosso container, eu vou já setar aqui para ele um flex de 1 e para ficar alinhado os itens no centro. E aqui no nosso logo, eu vou colocar aqui um tamanho de 214, uma altura de 120, margem top, eu vou utilizar aqui 74 e margem bottom, vou utilizar aqui 48. Vou só apagar aqui que foi 2 pontos a mais. E também, beleza, a gente vai ter ali a nossa imagem. Só que não carregou. Ah, eu carreguei o background e não o logo, né? Agora que eu vi. Então deixa eu pegar aqui a imagem certa. É essa daqui. Logo NLW e Sport. Beleza, agora sim. Apareceu ali a imagem certinha na nossa aplicação. Perfeito. Vamos então agora criar aquele componente que eu comentei. Então aqui, ó, dentro da nossa pasta de componentes, vamos criar aqui um novo arquivo. Para a gente poder criar a pasta e o componente já, tipo, numa tacada só. Então vamos criar aqui head. Vamos criar um index.txt. E vamos criar também um style.test. No nosso estilo, já vamos começar fazendo aqui a utilização do nosso snippet. E aqui no nosso container, eu vou colocar para ele ocupar 100% da largura da tela e um padding de 32. Aqui vou criar uma propriedade title que a gente vai utilizar. E aqui a cor. A gente vai usar o nosso arquivo de tema, .color.text. Também vou colocar aqui que o font size vai ser theme.fontsize.lg. E o font family, theme.fontfamily.black. E vou criar o subtitle com color, theme.colors, e vou utilizar aqui o caption de 400. E o font size, eu vou utilizar aqui o MD, e o font family vai ser Angular. Maravilha, agora a gente pode usar essa estilização que a gente criou aqui dentro do nosso componente. Vou usar aqui a estrutura para poder gerar o componente base. Vou tirar essa importação que não precisa. E aqui a gente vai usar uma view. Vamos usar um text aqui e também vamos usar uma view props para a gente dizer que a gente quer passar todas as propriedades que uma view recebe, como estilização, por exemplo, se caso a gente quiser posicionar esse nosso componente com algum alinhamento diferente, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou criar então uma interface estendendo tudo que tem dentro de view props. E o legal disso é que aqui eu posso passar as propriedades que eu quero utilizar de forma personalizada. Eu estou estendendo tudo o que uma view props me oferece de propriedade também. Então eu vou precisar de um title para poder deixar dinâmico, né? Para que em cada interface exista um title e um subtitle diferente. Então, beleza, vamos lá. Então vamos criar aqui o title e subtitle. Vou usar aqui e aqui. Então vou pegar aqui ó, o title e o subtitle. E aí, talvez você esteja pensando, mas é muito complexo você saber tudo que tem aqui dentro. Imagina ter que passar propriedade por propriedade aqui dentro. A gente pode deixar o title e o subtitle que a gente conhece
de forma explícita. E todo o restante a gente pode fazer assim, ó, rest. E aí todo o restante a gente pode jogar aqui dentro, ó. E aí a gente coloca entre chaves. Então todo o restante de tudo aquilo que o ViewProps me oferece, a gente pode passar dessa forma para nossa view. Bom, aqui dentro então a gente vai ter o nosso text, que vai então exibir aqui o title. E o estilo dele vai ser styles.title. E aqui o nosso subtítulo. Não, tá certo, subtitle. Vamos corrigir aqui. Perfeito. E aqui, subtitle. Maravilha, o nosso componente está pronto. Agora a gente pode usar ele lá na nossa home. Então lá na nossa home, a gente pode importar. Eu vou usar ele logo aqui embaixo. Head, ó, ele vai aparecer aqui embaixo. Eu vou dar um enter, ó. Ele vai fazer a importação aqui para mim. E aqui para ele a gente vai passar então as propriedades title e subtitle. Essas propriedades aqui eu particularmente gosto de usar em aspas duplas. E aí a gente pode pegar aqui esse texto, né? Que é encontre seu do. Deixa eu só desbloquear aqui. Copiar aqui, ó. Encontre seu do é o title. E esse, subtitle. Salvei. Vamos ver como tá ficando aqui. Vamos aqui e olha lá, já tá ali. Legalzinho o nosso título. Agora, basicamente, a gente precisa fazer o componente para exibir os games aqui na parte de baixo e colocar eles um do lado do outro em uma rolagem na horizontal. Então, bora fazer isso. Eu vou vir aqui então, criar ele como um componente, até pra gente reaproveitar. Vou chamar de game hard. E, opa, vou criar ele como um arquivo, né? Deixa eu apagar ele aqui, criar a pasta e o arquivo. Dentro aqui de componentes. Então, gamecard barra index.tsx e styles.ts. React MVC, ó, para objeto de estilo e React Base Component para a estrutura. Vou só apagar aqui a importação do React. Porque eu não preciso, inclusive, deixa eu ver se aqui eu apaguei. Não, aqui eu não apaguei na home. Vou deixar também na home sem. Aqui a gente tirou. Vamos ver se no background também eu tirei. No heading também. E no loading também. Então, beleza. Nos lugares tiramos. O app já não tinha. Maravilha. Então agora a gente pode focar no game card. Beleza, então eu vou começar pela estilização. Então eu vou colocar aqui uma margem do lado direito, sempre para quem estiver do lado direito, um espaçamento de 24, para os cartões não ficarem grudados um no outro, já que a nossa rolagem é na horizontal. Para a capa, eu vou colocar um widget de 240, um widget de 320 e um justify content eu vou colocar flex end, porque o texto está alinhado na parte de baixo do cartão, e um border radius eu vou colocar como 8. E um overflow hidden, porque como a gente vai arredondar os cantos, vai aplicar gradiente na parte inferior, então para garantir que o conteúdo não ultrapasse os limites do nosso cartãozinho. Footer, que vai ser parte de baixo, a gente vai colocar um widget de 100% e uma altura de 120. Vamos colocar também um padding de 16 de espaçamento interno e um justify content também como flex end. Maravilha. Agora a gente tem o nome e a quantidade de anúncios. Então o nome, deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Para o nome, vamos colocar como cor tema.colors.text. Para o font size, vamos colocar aqui um MD. E para o font family, vamos colocar bold. Maravilha. E para o ADS, vamos colocar como cor tema.colors.caption de 300. Um font size e vamos colocar MD. E o font family, vamos colocar regular. Tá vendo como é vantajoso utilizar temas? Porque se no futuro você quiser mudar a fonte, você vem aqui e muda em um único lugar, tanto fonte quanto a cor e assim por diante, né? Então você centraliza e ganha muito na produtividade e na manutenção também. Bom, vamos fazer agora a estrutura aqui do nosso componente de card. Deixa eu botar aqui do lado. Vou expandir aqui agora para a gente ganhar espaço para poder trabalhar. Bom, o nosso cartão ele vai ser uma região clicável, então a pessoa vai poder clicar nele. Então a gente pode importar aqui um touchable opacity. O touchable opacity ele torna a região clicável. Vou copiar aqui e vou colocar aqui um touchable opacity no lugar dessa view, tá bom? Bom, aí dentro, o nosso elemento ele é uma imagem pegando o nosso cartão como um todo. Então a gente pode utilizar uma image background aqui. Então vou colocar ele aqui, image background. E aí o nosso image background ele vai receber aqui como estilo styles.cover. Só que a nossa imagem, o source dela, que é o conteúdo, a gente vai receber ele de forma dinâmica aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma interface aqui. Inclusive essa interface, eu vou exportar ela para eu reaproveitar essa interface quando eu precisar utilizar esse cartão. Então export, interface, game card props. E aqui dentro a gente vai então precisar de um ID, vou usar um chamar ID para identificar cada cartãozinho, o nome do jogo, os ADSs, e para imagem, que é o cover, eu vou usar uma propriedade que chama image source prop type, essa daqui. Vou usar essa daqui por enquanto, tá bom?
Depois a gente vai pegar a imagem através de URL, tudo vindo do nosso back-end, mas por enquanto eu vou usar ela assim. Então aqui, eu vou pegar então da nossa propriedade, eu vou pegar aqui, a princípio, vou até fazer o seguinte, olha só, eu vou criar uma outra interface. Eu vou chamar ela de props, essa eu não vou exportar. Só para ficar mais fácil, e eu crio um data aqui, e falo que o data é esse tipo aqui. Não tem sinal de igual, e aí fica mais fácil, ó, data. E aí eu posso colocar aqui, ó, como data.cover, ó. Fica bem mais fácil centralizar num data aqui dentro. Nota que eu tenho duas interfaces. Essa eu não exporto, que é só para usar aqui interno, esse componente. E essa que tem a tipagem do que o meu cartão precisa para renderizar, essa eu exporto para reaproveitar no lugar onde eu vou chamar esse cartão. Perfeito. Agora, a gente precisa também dizer, né, pegar todas as tipagens desse Touchable Past. Então, vamos fazer isso. Até para a gente conseguir utilizar ele lá, o home price dele, enfim, todos os elementos de um Touchable Past. Então, eu vou pegar Touchable Opacity Props. E vou estender aqui, ó. E aí eu pego todo o restante que vem lá das propriedades que eu não deixei explícito aqui e passo para o meu Touchable Opacity. Bom, com isso a gente já consegue já visualizar como está ficando o nosso componente. Então deixa eu voltar aqui o meu VS Code do lado. Vamos lá na nossa home e vamos importar na nossa home então esse nosso game card. Esse nosso game card aqui, game card somente. Pronto. Game card. E aí para o nosso game card, ó, a gente precisa passar então para ele um data. E dentro desse data a gente precisa de algumas informações. O ADS, vou pegar aqui um exemplo aqui, ó, do próprio protótipo. Aqui, ó, 4 anúncios. Aqui, o name também. O name eu vou pegar daqui. Ou melhor, posso até fazer o seguinte, ó, eu vou importar aquele úteis aqui, ó. Em vez de ter manual, a gente já tem essa coleção aqui, né? Vamos utilizar ela, vou copiar ela aqui. Vou vir aqui e vou utilizar ela então na nossa home. Eu vou começar importando ela, pode ser aqui mesmo. From. E ela tá dentro de 2 pontos /, úteis, games. Vou pegar aqui o games, ó, e vou vir aqui e vou então passar aqui, ó. Para o data, eu vou passar games e vou passar a primeira posição só. Vou salvar e agora se a gente visualizar aqui, ó. Olha lá, já está aparecendo o primeiro lá. Só que aqui na parte de baixo falta aparecer o nome do jogo e falta aparecer o nome do jogo sobre um gradiente. E para poder fazer isso, vamos voltar lá no nosso game card e logo embaixo aqui da nossa imagem, vamos utilizar aquele componente de linear gradiente. Então vou importar ele aqui, ó, primeiro. Linear gradiente aqui, ó, do Expo linear gradiente. E aqui embaixo, ó, vamos utilizar ele, ó, linear gradiente e fecho aqui. Esse linear gradiente a gente precisa passar para ele algumas propriedades. Primeiro, quais são as cores que ele vai utilizar. E aqui ele recebe um array de cores, tá bom? Eu já deixei essas cores prontas, então eu vou pegar ela do nosso arquivo de tema, .colors.footer. Se a gente olhar lá nesse arquivo de tema, ó, o footer, ó, ele é um array que tem duas cores, tá vendo? O preto com uma opacidade em 0 e em 90%. Tá bom? Então você poderia passar aqui, mas para ganhar tempo, já trouxe as cores também do jeito pra gente utilizar. E vou passar aqui como estilo desse nosso linear gradiente, styles. E vou passar aqui o footer. Vou salvar e beleza. Agora aqui dentro, ó, vamos criar o nosso texto. Então, vou pegar aqui o text. Aqui a gente vai passar o data.name. E aqui o estilo do nosso texto vai ser o de name. Aqui faltou importar o texto aqui do React Native. Aqui, ó, text. E beleza. Faltou o name e aqui, logo embaixo do name, mais um. Que vai ser aqui data.ads. E aí a gente só completa com anúncios. Porque lá só está o número só. E aqui a gente coloca styles ponto igual ao styles a10. Salvou e beleza. Só que perceba que o conteúdo aqui, ele não está renderizando dentro da imagem, ele está renderizando fora. É porque aqui, ó, o background tem que fechar aqui, né, antes, depois do linear, na verdade, né, para ele ir para dentro, ó. Salvei, agora sim foi para dentro, tá vendo? Porque todo o conteúdo está dentro da imagem, né, então, por isso que o background image tem que começar aqui antes e fechar depois do nosso linear. Então, praticamente é isso. Estamos com o nosso componente pronto. Já agora, o que a gente precisa fazer é renderizar uma listinha. Essa listinha ela tem que ficar na horizontal. Então, eu vou fechar tudo aqui. Vamos voltar lá para nossa home. E aqui, do React Native, a gente pode importar uma flat list, que é o componente que a gente utiliza para poder, então, exibir listas. E aqui embaixo, ó, eu vou usar ele lá aqui embaixo, assim, tá bom? E para nossa flat list, a gente precisa passar algumas informações. Primeiro, os dados. E os dados, vamos utilizar o nosso games, que é aquela constante que a gente importou onde a gente tem a nossa listinha de games. Para nossa flat list é importante a gente utilizar essa propriedade também, keyExtractor, que é para dizer qual dado vai ser utilizado como chave, como um valor único. Isso por uma questão de performance para nossa listagem conseguir performar bem, tá bom? Então aqui, ó, item, é uma boa prática, inclusive. Item, ponto, item, e a gente pode usar o ID, por isso que tem esse ID lá dentro, tá bom? E geralmente é um ID que a gente vai utilizar. E lembrando aqui
é importante que seja texto, tá? Render item. E aqui, para essa propriedade render item, a gente diz o que a gente quer renderizar. Então, olha só, eu vou fazer assim, vou pegar esse componente e vou colocar aqui dentro. Se eu salvar desse jeito, olha só, ele gerou uma lista com vários componentes, só que ele está colocando a mesma foto, o mesmo nome para todos, porque a gente está sempre pegando a primeira posição. Então aqui, ó, a gente pode desestruturar o item, assim, pegar o item, e aí a gente pode usar o item aqui, ao invés de usar o games. Se eu salvar, olha lá, aí a gente vai ter, ó, para cada game uma imagem, que é a imagem correspondente, tanto o nome, ó, quanto o número de anúncios, ó. Só que a gente quer que essa lista fique na horizontal. Quando a gente quer que uma lista fique na horizontal, é só a gente passar uma propriedade booleana aqui, horizontal. Salvei, olha lá, vai ficando do lado do outro. Eu não preciso passar como true, porque como ele é um valor booleano, então simplesmente eu passo assim, horizontal. Outra coisa que eu gosto de também desabilitar é, tá vendo, quando você está segurando e arrastando, ele aparece um elemento de rolagem. Eu particularmente gosto de desabilitar ele, então shows, e aí você pode desabilitar ele tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou desabilitar ele na horizontal, vou salvar. E vou colocar ele como falso, aliás, vou salvar para ele sumir. E uma outra coisa que eu também curto fazer é o seguinte, quando eu chego no último elemento da lista, eu particularmente gosto de fazer um espaço um pouco maior. Por quê? Para mostrar para o usuário que literalmente não tem mais nada ali. Então aqui no nosso estilo, eu vou criar um estilo novo aqui, que eu vou chamar de Content List. Eu vou colocar aqui um padding left de 32 e um padding right também, aqui que eu vou colocar de 64, um pouco maior, tá bom? Vou colocar um pouco maior. Esse padding left é para ele começar com a lista, ao invés de, tá vendo que ela começa a lista grudada? Opa, tá vendo que ele começa com a lista grudada? Em vez da lista ficar grudada, eu quero um padding aqui, então vou usar 32. E no final eu dou um pouco a mais pro componente vir mais pro canto, para ficar bem nítido que não tem mais nada ali, tá bom? Então agora aqui, ó, dentro, a gente pode passar então aqui, tem uma propriedade que chama Content Container Style, e aqui a gente utiliza o conteúdo da nossa lista. Então aqui eu vou passar aquela propriedade styles.content list. Salvei. E olha só, agora ó, a nossa listagem, ela começa com um recuo aqui, um espaçamento aqui. Se eu rolar, olha lá, ela foi, e quando eu chego aqui no final, ó, quando eu chego no final, tá vendo que deu um espaço maior aqui? Eu vou deixar como 64. E eu acredito que já tá um espaçamento bem legal, dá pra ver ali que não tem mais nada depois dali. Então dessa forma a gente terminou a nossa interface aqui de home. Vamos só dar uma olhada para ver se a gente não esqueceu de nenhum detalhe lá. Eu vou abrir o protótipo, vou ocultar tudo aqui, ó, e vou deixar ela aqui do lado. Então, nessa aula a gente fez a tela splash da nossa aplicação e a gente fez também aqui a interface home. Então tá aqui o nosso logo, tá ali com o título e subtítulo e tá ali com a listagem da nossa aplicação com aquele, inclusive, com aquele efeito ali embaixo de um background linear. Olha só. Se eu vier aqui, por exemplo, e mudar esse background, ó, vou vir lá no tema, ó, e eu colocar, por exemplo, o footer aqui, eu vou pôr um vermelho, red, e vou salvar aqui. E aí, deixa eu recarregar a aplicação. Vamos fazer um reload nela aqui, já que nem precisava, mas ok. Esperar ela carregar. Olha lá, tá vendo? Red. Então tá lá o background sendo aplicado. Tá vendo que ele começa mais escuro e vai clareando. Vou voltar para como estava, mas eu quis fazer isso, inclusive, para te mostrar que se você mudar no lugar, isso vai refletir em todos os lugares que estão usando o tema da nossa aplicação. Então, a nossa versão mobile ficou bem fiel aí ao que a gente queria da nossa aplicação. Aqui é o protótipo, né? A nossa aplicação ficou bem fiel ao protótipo. Então, é isso. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a criação da interface home, da Splash, da aplicação mobile aí do nosso projeto. E a gente chegou no final do Stage 2 e antes de mandar a chave aí pra você participar do próximo desafio, eu tenho um pedido pra você. Manda lá na comunidade do Discord o que você achou dessa aula, por favor, que eu tô lá lendo todos os comentários. E a chave pra você participar do desafio de hoje é Journey, porque essa é uma longa jornada. Assim como outras profissões de impacto, programação é um universo infinito pra você explorar. E se você chegou até aqui, eu sei que você já tomou a decisão de seguir nessa área. Então meu conselho é, aproveite a jornada, vai valer a pena. Journey é a chave pro nosso próximo desafio, lembrando que esse desafio vai ser enviado lá na comunidade do Discord com todas as instruções pra você participar. E um pouco do que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai basicamente desenvolver o back-end da nossa aplicação. Na terceira aula, então, a gente vai com velocidade total. Eu vou te contar tudo também sobre um elemento importante que todos os alunos e alunas da Rocket City utilizam para acelerar a evolução.